Buenos dias, buenas tardes, buenas noites, pardes do Velho Oeste. Hoje o Velho Oeste aqui mais do que nunca vai estar muito presente e estamos começando o nosso podcast de número 5. Olha lá, são 5 já bate-papos aqui, contando com esse, e hoje é um bate-papo também especial, não poderia ser diferente, tá? Os outros aí foram muito bacanas, mas hoje a gente tem pela primeira vez aqui um artista que vai falar conosco aqui, tá? Quem é esse artista? Eu vou mostrar só alguma coisinha aqui, ó. Você já conhece isso aqui, ó? Esse é uma das obras desse artista aqui. Uma das. Essa é a minha obra preferida dos quadrinhos aí. Todo mundo já sabe, quem já tem visto aqui o canal, né? O meu canal lá também. Mas chega de papo aqui, nós estamos falando de Pedro Mauro. Pedro, muito prazer em ter você aqui com a gente. O prazer é meu de falar com vocês e falar sobre um tema que todos nós gostamos, né? Que é o western, o velho e bom western, o bang bang. Legal, o prazer. Bang Bang. Muito obrigado. É o Bang Bang aí, para quem já gosta desde a infância. Aí, desde a infância. Né? Bom, e é claro, junto comigo aqui, eu sempre estou acompanhado deste meu amigo aqui, ele e os seus grilinhos lá direto do Rio de Janeiro. Interior do Rio de Janeiro. Interior do Rio de Janeiro. Helder, e aí, mano, tudo bem? Beleza? Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. E deixa eu agradecer mais uma vez aqui, reforçar. Pedro Mauro, muito obrigado por ter aceitado o convite. Pedro Mauro, humildemente, eu mandei a mensagem para ele. Eu fui naquela assim, sei lá, o não eu já tenho, então eu vou arriscar. E aí ele aceitou, muito obrigado, seja bem-vindo. É isso aí, o pessoal que está assistindo também, sejam bem-vindos ao vídeo e bora conversar sobre aquilo que a gente mais ama, né? Quadrinho, faroeste, e é isso aí. Pedro Mauro, seja mais uma vez aí muito bem-vindo e desde já muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite. Eu sempre aceito a medida do possível, só quando realmente não consigo mesmo, mas eu gosto de conversar e de falar sobre quadrinhos, né? Para mim é sempre muito legal. É a nossa paixão aqui. Bom, antes de mais nada, vamos fazer o seguinte, pessoal. Se inscreve aqui no nosso canal, tá? Também lá no canal Agacólatras e no canal também Estante do Tex aqui, do meu amigo Helder. Então, se inscreve lá, conheça a grande obra aí do Pedro Mauro, que ele vai falar pra gente durante esse bate-papo aqui, né? Lá no Instagram também, Pedro Mauro Ilustrador, né, Pedro? Na verdade, ele tá com... O ilustrador está em inglês, né? Que é Illustrator. Mas é Pedro Mauro... É que eu fiz há muito tempo criei essa página do Instagram, e na época eu estava trabalhando só para fora, então eu pus em inglês. Beleza. Mas então Illustrator. Pedro Mauro então Illustrator. Vai lá. Pedro Mauro Illustrator também vai lá no Instagram. Edição, né? Deixa aí. Deixa aqui, vai estar escrito tudo certinho para vocês aí. Então, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo aqui. Eu vou deixar para o meu amigo Helder, que eu acho que ele deve estar bem ansioso com esse bate-papo, para ele fazer a primeira pergunta, para a gente começar aqui, né, a nossa resenha. Hoje com o Pedro Mauro, o grande desenhista aqui. Vamos lá, o Helder. Bem, já que a gente estava falando aí de faroeste, né? A primeira pergunta, assim, a primeira curiosidade que eu tenho, além de saber, assim, quando você se interessou pelos desenhos, né? Qual foi sua maior inspiração, assim, para você começar a gostar tanto, assim, de faroeste? Na verdade, quando eu comecei a me interessar mesmo por faroeste, eu me lembro que quando eu comecei a ler, assim, porque meus irmãos tinham quadrinhos em casa, eu era muito pequeno, e quando eu comecei a ler, naquela época a gente lia muito, né? Durante muito tempo, a molecada lia muito gibi, né? Então, você começava a ler, você já partia para o gibi, né? Ou algum livro ilustrado, mas era mais gibi, né? Que chamava mais a atenção da criançada, né? Sim. E eu me lembro dos gibis que eu comecei a ler, que eu me lembro, que eu me entendo mesmo, era Zorro, por exemplo, Zorro e o Tonto, né? Não o Zorro Disney.
Depois também veio o Zorro Disney nas revistas da Abril, né, da Disney, mas eu me lembro que foi primeiro o outro Zorro. E eu me lembro também dos principais que eu lia na época. Era Cavaleiro Negro, tinha o Durango Kid, Cavaleiro Negro, Cavaleiro Fantasma. De Western tinham vários desses aí agora. Eu não me lembro todos eles. Mas eu me lembro muito bem de Cavaleiro Negro, Durango Kid e o Zorro. E eu morava numa fazenda, né? Então, eu tinha cinema. Tinha um cinema. Então, quando eu comecei no cinema, passava muitos filmes de Bang Bang, de faroeste. E eu me lembro também que, antes dos filmes, na época que eu me lembro, né, era bem criança, eles passavam seriados também de western, sabe? De personagens e tal. Que era um seriado curto, tipo uma série, né? Ele parava sempre em perigo, aquela cena, e depois, tipo aquele letreiro, continua no próximo episódio, sei lá, próxima semana. Então, a gente ficava torcendo a semana inteira para ver o que ia acontecer com aquilo lá, né? Eu me lembro muito bem dessas imagens, eu tenho até hoje na cabeça. E foi esse o meu interesse por western. Por outro lado, eu morava em fazenda, né? Então, meu pai tinha cavalo, a gente andava a cavalo, então, era todo um esquema de fazenda, então, isso inspirava mais ainda, né? A gente brincar de mocinho bandido, né? Na época mocinho a gente falava, vamos brincar de mocinho bandido, quem que é o mocinho, quem é o bandido? Era bem coisa da época, né? Estou falando dos anos 60, né? Começo dos 60. Então, aí veio a inspiração para o western, né? E o do desenho, aí começou, sei lá, eu comecei a rabiscar, desenhar e pus na cabeça que queria desenhar quadrinhos já, quando eu comecei a ler histórias de western, de faroeste. Isso bem antes dos 10 anos, eu me lembro disso. Foi os primeiros rabiscos ali? Com antes dos 10 anos, puxa. Sim, porque eu estou dizendo isso porque eu tenho coisa guardada ainda, né? Que eu guardei alguma coisinha que é daquela época do ano, né? Então, eram rabiscos nos cadernos de escola, né? E lógico, nessa aí também, naquela época, os professores também pegavam no pé, né? Porque você, de repente, às vezes, prestar atenção na aula, a gente abaixava a cabeça e começava a rabiscar em volta do caderno, desenhando, né? É lógico que levava castigo, ia para a diretoria. O diretor era compadre do meu pai, aí ele chamava no meu pai, o seu filho, não quer prestar atenção nas aulas, aí meu pai dava um castigo. Mas aí depois, é muito engraçado, porque depois de um tempo eu fui para São Paulo, né? Essa escola desistiu, o diretor era o mesmo, então eu voltei a passear lá já com o gibi na mão, né? Aí ele me recebeu, não sei o que tal. Eu falei, só lembra que você me castigava porque ficava desenhando na classe? Olha o resultado. A história é muito engraçada, mas era bem isso. Poxa, que bacana. E, bom, quando você viu essa sua paixão, essa sua habilidade em desenhos, aí você fez algum curso, uma escola especializada? Como foi seu início de carreira aí como desenhista, principalmente de quadrinhos? Na verdade, como eu morava no interiorzão de São Paulo, né, não tinha nada lá que você pudesse seguir, ou escola ou nada. Pelo menos, eu não me lembro se tinha alguma numa cidade mais tipo Araraquara ou Ribeirão Preto, não sei. Mas para mim era São Paulo, porque eu lia os gibis e tinha os endereços das editoras, São Paulo e Rio, né? Na época era o mais forte, era Rio Gráfica, do Rio, que era muito longe para a gente, né? E para quem morava aqui no interior de São Paulo, e São Paulo era mais próximo, e tinha irmãos que moravam em São Paulo já, então era mais fácil para ir. Então, quando eu terminei meus primeiros, na verdade, o ginasial na época, né? Que tinha o primário e o ginasial, hoje é diferente os graus, né? Eu tinha que sair de lá, porque até aí não tinha nada além desses cursos lá, onde eu morava, na cidadezinha. Então, eu fui para São Paulo para continuar os estudos, e isso eu tinha 15 para 16 anos. E já, lógico, eu falei, eu vou em São Paulo procurar trabalho em editora e continuar os estudos. Preparei umas histórias, não sei se você viu meu livro Cowboy, o lançamento que eu fiz. Eu vi já alguma ilustração. Então, eu posso até mostrar a capa dele aqui. Olha o livro. Sim. Eu vi esse lá no site, né? Isso, que foi lançado pelo Catarse somente. Isso. E também esgotou, não fizemos, vendeu tudo e ficamos sem. Eu tenho 2 exemplares, 3 comigo. Olha só.
E então eu preparei uns quadrinhos da minha maneira, né, num caderninho de desenho e tal, e fui para São Paulo cheio de razão, né? Falei, vou trabalhar, chegar lá. Chegar lá. Porque você sabe como é que é mãe, pai e parente, né? Nossa, meu filho vai chegar lá e arrebentar, porque está desenhando muito bem, não sei o quê. Mas não é nada disso, né? Você tem que aprender muito, né? Você tá... E qual foi o primeiro lugar que você bateu lá para mostrar o seu desenho? Em São Paulo, então, eu fui na editora Taika, porque eu tinha os gibis de western que eles faziam, que eles publicavam, desculpa, e também Combate, porque eu também gostava de quadrinho de modo geral, né? Não era só western. Eu lia também Disney, eu lia aventuras normais e também Combate, que aparecia Drácula, por exemplo, terror também, que vendia muito no interior também, isso aí. E Combate era uma revista de guerra, que quem desenhava era... Um dos caras que desenhava era Inácio Justo, que eu vou falar dele. Então, eu fui na editora, com minha pastinha debaixo do braço, o irmão meu morava lá, me levou até lá e tal, em Cambuci, não me lembro, e me apresentei. E naquela época era assim, né? Chegava, tocava campainha e eu falei, olha, eu estou vindo do interior e queria desenhar quadrinhos, queria mostrar meus desenhos e tal. O editor me recebeu, levou na sala dele, muito atencioso, e olhou os desenhos, chamou outro editor para ver, era o Manuel e o Elias, Manuel Cassoli, que essa editora antes era Outubro, que era do Jaime Cortez. Era uma editora do Jaime Cortez. Aí ele saiu do mercado e mudou de nome e entrou esse Manuel Cassoli. E o Cortez entrou em publicidade, né? Ficou ilustrando em publicidade. Jaime Cortez é lado do terror, né? Isso, é. Uhum. Ele tinha essa editora antes da TAI, que era a mesma. E, bom, ele viu, olhou e falou, olha, estou vendo que você tem vontade, você tem talento para desenhar, mas você precisa aprender figura, você tem que aprender a estudar bastante. Eu vou indicar para você um cara que eu sei que ele dá aula para uma molecada aí e tal, que está começando a desenhar, e ele desenha para a gente aqui e tal, que é o Inácio Justo. Eu conhecia de nome, porque eu lia o gibi de Combate que ele desenhava e fazia as capas, sabe? Aí eu falei, não, vou lá sim, me deu um endereço, e peguei esse endereço já no outro dia, não me lembro, já bati lá na porta desse desenhista, ali perto da Praça da Sé, ali na Liberdade. E também a mesma coisa, eu falei, olha, fui na editora, me indicaram, aí o cara apareceu lá, né? Quando eu vi o cara, eu falei, nossa, porque... Imagina, eu tinha livros também do Jaime Cortez, como desenhar, tal, não sei o que tinha esse cara, tinha vários desenhistas. Então eu conhecia de foto eles, conhecia os desenhos, né? Aí você chega, o moleque do interiorzão, né? Da roça. Aí dá de frente com um cara que você está acompanhando o trabalho lá no interior, longe, né? Nossa. O cara te recebe na casa dele, leva você no estúdio dele, no meio dos originais, sabe, dele e tal. Uma pessoa que você já admirava. Já admirava, sim, admirava, porque eu já lia os trabalhos, né? Acompanhava os trabalhos. E ele realmente olhou, falou também, olha, eu estou vendo, porque eu levei muita coisa, muito de rabisco, né? Então ele falou, estou vendo que você tem vontade, mas você precisa aprender anatomia humana para fazer esse tipo de quadrinho, blá, 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 porque não era cartoon, né? Era figura humana mesmo. Sim. Então, é anatomia ao começo. Aqui o meu método é o seguinte, anatomia dia e noite, direto, sem nanquim, sem pincel, sem cor, sem nada. Se topar fazer isso, é assim que se aprende. Não adianta você ficar tirando para todo lado. Você tem que pegar a anatomia humana principal. Depois você parte para o que você quiser. E é lógico, falei, vamos lá, topei. E de graça isso, né? Eu ensinava no mercado de graça. Nunca cobrou um centavo. E no estúdio era no fundo da casa dele. Era uma edícula grande que tem no fundo, que ele, inclusive, apelidou, tem até o nome lá, barraco, porque era uma construção de edícula, né? Uhum. Então era o barraco, todo mundo conhecia como o barraco do Inácio Justo. E tinha eu, daí tinha mais um rapaz, e depois chegou o Salatiel da Holanda, que também virou um grande quadrinista, que faleceu, infelizmente, há uns anos atrás. E nós ficamos 3 lá, estudando, ao lado dele ali tinha umas mesas, e olhando, ele falou, vocês podem pendurar no meu ombro para olhar também, eu não ligo não, você pode vir aqui atrás. A gente ficava olhando ele finalizar, fazer o lápis,
Aí depois a gente começava a ajudar a apagar o lápis dele, bem assistente mesmo, sabe? Limpar o lápis que ele fazia. Às vezes depois um retoque assim de quadro que faltava. E anatomia 6 meses, 6 meses. Eu fazia coisa no nanquim escondido, nem levava para ele, porque ele falou que não queria ver. Anatomia, lápis, anatomia, figura humana. Ele contratava modelo para a gente desenhar. Olha. Ele contratava modelo, punha lá do lado, fazendo posição, tal, de músculo e tal. Foi bem um estagiário, né? Foi. Apagando lápis ali. Isso, exatamente. Todos nós, todos que passaram por ele, viu? Que eu me lembro, na minha época lá, porque depois vieram outros quando eu saí, né? Mas, olha, isso valeu, porque eu sempre falo, esse tipo de trabalho meu, nosso, né? A anatomia humana é muito importante, a figura humana, não digo anatomia, a figura humana, né? Porque você começa, realmente estudava ossos, músculos, esqueleto humano, o crânio, ele tinha um crânio que ele ganhou de um professor da USP, não sei de onde. Ele tinha um crânio humano mesmo que ele estudava, punha lá na luz para a gente desenhar e tal. Era bem maluco, cara. O negócio era... Mas, olha, foi um grande aprendizado. Depois de 6 meses de anatomia, eu já comecei a ajudar ele no lápis. Eu fazia lápis, ele consertava alguma coisa, já assinamos, depois de 6 meses, assinamos uma história junto. Inácio Justo e Pedro Mauro. Mas era de combate, era de guerra, não western. Que ele fazia só histórias de combate. Então, teve várias histórias, acho que eu fiz uma meia dúzia de histórias junto com ele. Eu fazia o lápis, ele fazia o nanquim, consertava alguma coisa, e a gente assinava junto. Esse foi meu começo realmente de carreira nos quadrinhos, né? De repente é a história mais longa. Eu vou parar aqui, você vai perguntando, a gente vai complementando. Muito interessante. Tá vendo? Ele foi lá no rapaz que ele admirava e poxa, ele atendeu. A mesma coisa está acontecendo com a gente, né, Helder? Mesma coisa. E eu imagino então o que ele sentiu quando ele assinou junto do cara, né, que te ensinou. Quando você assinou. Não, sido, assim, a realização é muito grande, porque era o meu sonho, né? Eu queria fazer quadrinhos. Eu botei na cabeça, eu vou fazer quadrinho. Eu fui para lá atrás disso, né? Uhum. E então, quando você vê... Primeiro que eu já estava estudando ali com ele, já estava realizado, né? Mas a hora que você vê o seu nome publicado pela primeira vez, né? Você passa na banca, e naquela época vendia muito em banca, né? Uhum. Histórias de combate, terror, guerra, western, então vendia muito. A editora vendia muito. Então, você passava na banca, tem aqueles pacotes lá com revista, e você pegava ali, tinha seu primeiro trabalho seu com seu nome ali, né? Nossa, deve ser muito gratificante, né? É muito gratificante. Mas daí teve um período, depois que eu continuo na história, mas teve um período para depois chegar no western. Eu tenho aqui algumas coisas que eu anotei aqui, então, essa é a história né? Pré aqui do que eu peguei aqui, que o seu primeiro personagem chamava Pancho. Isso. Não, então, aí depois de um período de alguns meses, aí, no primeiro ano que eu estava com ele, ajudando com combate, fazendo alguma coisa com guerra, história de guerra, deu uma parada na editora, teve uma pré-crise ali editorial, pelo menos essa editora, né, algumas editoras pequenas, eles deram uma parada assim, tipo, ficamos meio sem trabalho, sabe? Pediram um tempo porque estavam se mudando de endereço e tal. Isso levou alguns meses. Nessa época, inclusive, que eu fiquei um pouco parado, esse Inácio Justo, ele conhecia o pessoal de publicidade e ele me colocou como estagiário numa agência pequena de publicidade em São Paulo. E para estagiário também, sem ganhar nada. Eu ficava lá olhando, e tinha um profissional bom de ilustração, mas era ilustrador, não era quadrinista, tá? Fazia storyboards, fazia arte para publicidade. E eu fiquei ali uns 2 meses ali, sei lá, mas aí comecei a fazer alguma coisinha com eles e tal. Eles falaram, daqui uns meses a gente vai ver se contrata, porque não está contratando agora e tal. Mas ainda bem que nesse caso aí, hoje eu falo ainda bem, porque a editora voltou e me ligou, me chamou. Falou, olha, nós estamos voltando e queria que você viesse aqui para a gente começar a fazer algum quadrinho. Eu peguei e voltei lá para a editora. E aí ele veio naquela época fazia muito sucesso em São Paulo, os western italianos, né, Spaghetti. Os Bang Bang, Django, Sartana. Nossa, tinha
Eu me lembro que de cada 10 cinemas, eu morava no centro de São Paulo, na São João com Ipiranga, ali, perto da Ipiranga. Ali é um lugar que tinha muito cinema. Muito cinema, tinha vários cinemas. Então, eu me lembro que todos os cinemas sempre tinham um Bang Bang italiano. Sempre, sempre. Sempre Muito tinha. bom. Então, eles me chamaram e eu tinha feito, junto com o Justo, o Inácio Justo lá, de vez em quando eu desenhava meus cavalos, meus cowboys e tal, e ele via, tal, não sei o quê. Aí o Justo falou para mim, falou assim, faz alguma coisa de cowboy, de western, a gente mostra para eles, porque eles estão querendo voltar a trabalhar e tal. E aí eu mostrei alguns desenhos de western, e o editor, esse mesmo que eu tinha falado lá atrás, né, falou, olha, legal, gostei, você não quer fazer algo no estilo italiano de western? Que o pessoal já era mais, tipo Clint Eastwood da época também, né? Aqueles poncho, era uma coisa mais suja, mais real, né? Porque eu me lembro que os americanos mais antigos, John Ford, era uma coisa mais... diferente. Sim, diferente. É o jeito de mostrar, né? O jeito de mostrar. Aí veio aquele Bang Bang, aquele personagem que é um herói, mas não é herói, você não sabe se o cara é um bandido ou herói misturado. É uma diferença meio tênue o negócio aí. Barbudos, os lugares poeirentos, sujo, nojento, né? Bem, o cara sujo, com a cara suja. Do jeito que tem que ser. Do jeito que a gente gosta. Exatamente. E eu comecei a assistir esses filmes aí lá no interior, lá na São João, na região, em São Paulo, e comecei porque lá onde eu morava ainda não tinha chegado ainda esses filmes lá. Estou falando de 68 para 69. Né? Mas em São Paulo eu comecei a ver esses filmes e eu falei, nossa, é esse western que eu gosto. O tiro soa diferente. É diferente. Sabe, aquele som do tiro. Tudo é muito mais emocionante, mais real, não sei. Eu gostei mais daquilo lá. E ele perguntou, o editor, falou, você não quer fazer algo assim? Eu falei, gostaria sim, porque eu cansava de ver aqueles filmes, eu quero fazer algo. Aí ele falou, então faz alguma coisa, a gente dá uma olhada, ver se publica. Aí eu peguei, fui para casa e fiquei. Nessa altura eu já estava em casa, não mais lá no Nosso Justo, mas apesar de participar com ele de tudo lá, né? Mas já estava trabalhando em casa. Aí eu fiz uma história fiquei um mês trabalhando numa história, e com roteiro meu mesmo. Ele falou, não tem roteiro, nada, cria algum roteiro. Aí eu peguei, assisti uns 20 filmes lá e comecei a fazer uma mistura. Porque os filmes na época era nada complicado o roteiro, né? Eram umas coisas mais tipo vingança. Sim. Não era nada assim muito né? Elaborado. Elaborado. Né? Então eu criei algo em cima com personagem e tal. E fiz esse personagem aí com um poncho, inspirado nos filmes, né, italiano, chamava Pancho, e levei para eles. E eles gostaram, falaram, não, vamos publicar num almanaque acho que Far West, alguma coisa que eles tinham um almanaque de era Western, alguma coisa. Publicaram essa minha primeira história, e vendeu bastante, não minha história, o Gibi vendeu bastante, porque não tinha só minha história, tinha outros. Né? Mas e então essa história aí do Pancho foi com o seu roteiro, então? Foi. Oh, que legal. Todas as histórias que eu fiz, devo ter feito 2 anos, depois disso aí tudo, eu fiz 2 anos de quadrinho com eles. Devo ter feito todas as histórias, eu que fazia o roteiro. Só tem uma história só do Pancho que Luiz Sandenberg, que era um roteirista da Abril, ele fez um roteiro, ofereceu na editora, mas ele fez um roteiro em cima do meu personagem, fez para mim mesmo. Sabe? Já tinha o personagem. E você tem esse material aí guardado na tua casa? Tenho guardado. Inclusive, rapaz, tô doido para ver uma foto dessa. Se você puder mandar para nós. Várias histórias. Eu podia ter mandado antes. Não tem problema, depois a gente põe aqui. Várias dessas histórias, 7 histórias dessas, eu publiquei nesse livro Cowboy que eu te mostrei. Para comemorar os 50 anos de carreira, né, que fez há 2 anos atrás. Então, era roteiros meus, era roteiros simples para a época, né? Mas era tudo roteirizado por mim. E foi assim, tipo, acho que devo ter feito quase 2 anos, né? Continuando uma história. Porque o editor pediu, olha, nós vamos publicar. Quando eu mostrei a história do Pancho, publicou uma história de Western, publicou primeiro no Almanac. E ele pediu para que eu criasse esse personagem para uma revista. E foi lançada a revista Pancho, era uma revista mesmo.
Tinha 30 virou páginas, uma revista. Virou uma revista, 28, 30 páginas e mais a capa. Eu fazia a capa e a história. E eu fiz por uns 4 meses essa revista. Só que daí entrou uma coisa engraçada, né? Porque naquela época todas as editoras tinham um censor, a ditadura. Mesmo a editora de quadrinho. Não ficava lá direto, né? Porque não era assim um jornal de grande circulação, mas visitava de vez em quando. E quando eles viram essa revista com esse nome, Pancho, eles pediram para mudar esse nome ou sei lá o quê, porque, segundo o censor, remetia ao Pancho Villa, revolucionário mexicano. Ah, sim. Nossa. Então eu me lembro disso. Eu era moleque, eu não acompanhava nem política. Eu vivia nessa época, mas meu negócio era trabalhar, desenhar, tá? Era muito moleque. Tava nem pensando nessas coisas, né? Não estava nem pensando. Não estava nem pensando no quem que estava no governo. Eu saí do interiorzão, fui para São Paulo desenhar e estava desenhando. Só queria fazer seus desenhos e... Só isso. Eu não era nada político, apolítico, mas não tinha nada a ver. Mas aí eu também não entendi nada. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, você começa a fazer história de western, vamos parar esse personagem por enquanto, mas já tinha lançado, pelo menos, eu não me lembro agora de cabeça, mas deve ter uns 6, 7 histórias do Pancho. Aí nós paramos com o personagem e eu continuei fazendo histórias soltas de western, sem um personagem fixo assim. E foram 2 anos entre o Pancho e as histórias. Devo ter aí umas 300 páginas, ou um pouco mais, nesse período todo, porque eram histórias curtas, né? De 25 páginas. Tem histórias de 5 páginas, tem história de 15 páginas, 10. Então, e sempre preto e branco, né? Sempre preto e branco, nunca teve cor. No preto e branco, no western eu gosto. Clássico, né? Nossa. Eu gosto, eu acho. Eu estou fazendo agora uma que com o Gianfranco, né? Com o Manfred. Nós vamos chegar nesse assunto aqui, que a gente está doido. Vamos pôr cor. Eu falei, não, vamos pôr cor não, Fred, pelo amor de Deus. Vamos fazer preto e branco. Vai sair preto e branco, então. Vai sair preto e branco. Coisa linda, coisa linda. Bom demais. O primeiro trabalho que eu conheci, que nem eu costumo falar aqui, eu tenho 40 anos, eu sou um leitor de quadrinhos um pouco tardio. Eu sempre gostei, não sei porque eu parei de ler, assim, eu era criança, lia e tal, e eu sempre via nas bancas, Tex principalmente, que também é outro assunto que a gente vai querer saber de você. Mas, assim, e sempre gostei de faroeste e tal, mas eu fui meio tardio. Então, o primeiro trabalho seu que eu fui ver, eu acho que o primeiro foi o Gatilho. Sim. Né? As cores aqui, elas são lindas, né? Estão lindas, estão lindas. A primeira vez que eu vi isso aqui, que eu vi uma resenha, eu falei... É claro, eu não conhecia o roteiro, eu fui conhecer depois, né? Mas quando eu vi isso aqui, eu fiquei doido. Eu falei, e o colorido, né? Eu falei, rapaz, isso aqui eu preciso ter isso, né? Então, eu lembro que eu estava trabalhando, eu saí do serviço e corri lá numa comic shop que tem meio ali, comi rapidinho, corri lá, peguei o Gatilho, já abri no carro mesmo, já falei, meu Deus, que desenho. Porque assim, não conhecia o roteiro, primeiro você vai nos desenhos, né? Sim, claro. E aí você olha assim, fiquei bobo. Aí depois que eu fui saber que tinha em preto e branco, tem até a história, o bônus aqui, né? Sim, que é outra história aqui. Mas foi no colorido que eu conheci o teu trabalho, né? E você estava falando dos western, né? Isso aqui é lindo, cara. Isso aqui, tipo, assim, uma referência muito legal pro Clint Eastwood, né? Sim. Muito bacana. O Pistoleiro Sem Nome também. E depois eu fui apreciar a última história, que é a Última Carta, né? Que chama, né? Em preto e branco também. Que aqui você vê a arte pura aqui, né? Então, eu acho... Depois que eu fui ler os preto e brancos, que eu fui ver que eu gosto muito de preto e branco, então fico contente que a obra original depois pode ser colorizada, nada impede, né? Claro, né, Pedro? Né, Helder? Não é melhor sair mesmo em preto e branco? Não, com certeza. O Gatilho mesmo eu conheci em preto e branco. Eu peguei, né, a primeira edição do Gatilho. Você pegou ela separada, né? Isso. Quando eu ouvi falar de Gatilho, eu fissurado por faroeste, eu ouvi falar de Gatilho,
Aí eu fiquei maluco, eu falei, poxa, tem que ir atrás disso, mas aí quando eu fiquei sabendo, ela tinha sido esgotada. Até a primeira não tinha mais. Aí Sim, fizeram a reimpressão e aí eu consegui comprar, li, e eu não sabia das outras duas partes, eu não sabia, eu desconhecia. Eu li, achei muito legal, e depois eu fiquei sabendo que tinha a parte 2, né? Porque a parte 3 lançou bem depois, até um pouquinho, né? Depois. E aí eu falei, caramba, eu preciso disso. Eu fui atrás da parte 2 na época e também estava esgotada. Falei, não é possível. Não é possível. Que não era, viu, Éder? Não era, na verdade, a história de Gatilho é bem longa também, vou tentar resumir um pouco, mas fica à vontade. Ou falar por etapas. A história de Gatilho, ela era uma história só, fechada, tanto é que fechada a primeira história. Né? Você pode ler só ela ali. Sim. As outras têm, lógico, tem personagem do primeiro e na terceira mais ainda. Mas eu digo, era uma história única, fechada, e nós fizemos... Porque quando eu estava chegando nos meus 50 anos de carreira, né, como ilustrador, né, porque eu fiz quadrinho 2 anos lá atrás, parei, entrei em publicidade, 2 anos depois dessa história da editora de São Paulo, porque também a editora fechou, parou e tal. Eu entrei em publicidade, fazer storyboards e ilustrações e tal, e fiquei minha vida quase toda lá, quase 40 anos na publicidade. Voltei depois, agora, 8 anos atrás, para quadrinho. Mas aí, quando chegando aos 50 anos de carreira como desenhista, ilustrador e quadrinista, eu sempre acompanhei quadrinhos enquanto estava na publicidade. Eu não deixei de ler quadrinho, acompanhar. Eu morei 12, 13 anos nos Estados Unidos, acompanhava os quadrinistas, os quadrinhos lá e tal. Mas nunca fiz quadrinho lá naquela época. Aí eu encontrei o Carlos, por coincidência, ele morava aqui em Itu, ele mora em Sorocaba, aqui do lado, agora. E encontrei ele pela internet, e ele trabalhava como roteirista do Maurício de Souza, trabalha ainda. Trabalha ainda. Então, é uma coisa em comum, porque a gente pela internet, pô, você mora em Itu? Mora, eu trabalho com o Maurício, sei lá, aí começamos a bater papo. Então você e o Carlos Stefan é aí do mesma região? Mesma cidade, ele nasceu em Itu. Mesma cidade? Mesma cidade, ele nasceu em Itu e morava em Itu na época. Que bacana. E eu já moro em Itu, mesmo ficando fora todo esse tempo nos Estados Unidos, eu moro em Itu já há quase 40 anos, né? Eu saí de São Paulo faz tempo já. Então, eu encontrei ele sem querer e, de repente, começamos a conversar e tal. E eu falei para ele um dia, num café, batendo um papo, falei assim, vamos fazer um quadrinho junto e tal. E ele tinha um roteiro muito legal de piratas, que inclusive está na gaveta ainda, está até começado as primeiras páginas, mas paramos. Paramos na época porque ele teve um projeto e o Gianfranco me convidou, assim que a gente estava mexendo nesse trabalho, recebi o convite da Bonelli, não podia deixar de falar, não podia falar não, né? Lá atrás, né? Então eu falei, Carlos, deixa engavetado, a gente vai fazer com calma. Mas aí, nesses 50 anos, eu falei, Carlos, eu estou com vontade de fazer um western daqueles raiz mesmo, sabe? Um negócio bem... Mas eu não queria escrever aquele roteiro como eu escrevia, porque era para a época o roteiro que eu fazia, não tinha nada a ver, era uma coisa muito mais simples, tal. Eu queria uma coisa assim mais trabalhada, sabe? Voltar fazendo uma coisa bem legal mesmo, bem legal. E ele falou, pô, quer que eu escreva? Vou começar a escrever? Vai, escreve e vamos conversando. E ele tinha algumas ideias já para outros temas, né? Outros gêneros. Ele falou, mas encaixa, o que eu tenho na cabeça encaixa o western tranquilo, é só mudar o lugar. E ele começou a escrever essa história. E já na cara, quando ele começou a escrever, ele já falou para mim assim, eu já tenho o título. Ele falou, o Carlos é muito bom nisso, viu? Esse Carlos é muito bom roteirista. Ele faz belos roteiros para a Turma da Mônica, para Mônica Jovem. Sim. Então, ele falou, já tem até o título é Gatilho. Um gatilho que tem tudo a ver, um gatilho emocional, o gatilho da arma, um gatilho... tudo a ver, né? E começou a escrever. Quando ele começou a escrever, foi uma coisa muito orgânica assim, entre ele, porque como ele morava já em Sorocaba, mas é pertinho daqui, dá 10, 20 minutos daqui. Então, ele escrevia uma parte, a gente se reunia lá ou aqui, e discutia aquela parte, e eu começava a pôr no papel. E a coisa foi mudando, nós fomos escrevendo assim, e como a gente não estava fazendo para a editora,
nós falamos assim, vamos fazer isso para lançar na Comic Con. Isso era começo de ano de 2017. Vamos lançar na Comic Con, que vai ser em dezembro, porque é um lugar que vende bem, e pelo menos a gente ali pode, de repente, custear gráfica, porque a gente estava bancando tudo isso, né? E vamos planejar para isso. Vamos trabalhar no nosso tempo. Se não der para lançar na Comic Con, lança depois, não tem pressa. Se você vai atrás de uma editora, nem sei se conseguiria na época, você tem que trabalhar no prazo deles e correr com aquilo e tal. E eu já estava trabalhando para a Bonelli. Estava fazendo o Adam Wild, os primeiros quadrinhos que eu fiz. E, na verdade, começamos a fazer isso e de repente, no meio dos desenhos que eu estava fazendo, no lápis e tal, a gente mudava. Eu cancelei várias páginas já quase prontas, porque a gente mudava um pouco o roteiro. Eu ia perguntar isso. Você já teve que cancelar a página pronta Pronta. Cancelei a lápis, eu cancelei bastante. Pronta, cancelei umas 3, 4. Prontinha já. Porque nós tivemos que mudar. O começo de Gatilho não era esse que você viu. O começo do Gatilho original. Era bem diferente. Eu tenho essa página guardada até hoje, finalizada já. Ela abria totalmente diferente, não tinha essa abertura que tem agora. Não era ele chegando no cavalo. Você volta para o passado. Já entrava no passado direto, sabe? Então, aí nós fomos consertando isso, e ele era muito fã, eu também, do Breaking Bad, né, da série. Breaking Bad. Que o jeito que os caras colocam o roteiro, né? Eles começam com uma coisa que está lá no fim, sim, e você fala, pô, o que é isso? Não tem sentido. Aí você vai ver depois por que ele mostrou aquilo no começo. O primeiro episódio de Breaking Bad é assim, inclusive, né? Exatamente. Começa o cara todo zoado lá, de cueca. O que está acontecendo aqui, né? O cara é verdade, é verdade. Essa série é espetacular, né? Porque eles mudaram o jeito aí, né? Pelo menos, que eu me lembro, foram eles que, sei lá, te prende de uma forma totalmente diferente, né? Sim. E fizemos assim. Aí eu fui trabalhando na boa com ele, assim, mudando e tal. Como, sabe, e não teve roteiro página por página, nem quadro por quadro. Ele me contava uma parte da história, eu desenhava. Por isso que teve mudanças. Aí, de repente, a parte do meio, então eu desenhava. A parte final, eu desenhava. Não, essa parte final a gente tem que mudar aqui para poder encaixar ali. Trabalhamos bem à vontade. Bem à vontade, porque era um trabalho nosso, né? Assim, não tinha ninguém cobrando. Não tinha ninguém para... Tinha prazo. Tinha prazo, né? Não tinha prazo, não tinha nada. Era um trabalho meu e dele. Por isso que é essa obra-prima, cara. Foi muito bem elaborado. Eu acho que foi por isso que deu certo realmente. O roteiro dele eu acho muito, muito genial, o roteiro do Carlos, para Gatilho. Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito desse roteiro. Eu particular... Pode falar. Não, tudo bem. Não, pode terminar. Então, aí lançamos, aí deu tempo, né? Aí eu conheço o pessoal da gráfica aqui de Itu, que o Carlos já tinha feito coisa, porque o Carlos tinha feito quadrinho antes com o Mauro de Souza, que trabalha com o Maurício, e ele conhece o pessoal de uma gráfica aqui, que eu também conhecia, e nós falamos com os caras da gráfica, olha, nós vamos vender na Comic Con para pagar a gráfica. Aí fizemos um bem bolado com a gráfica, não pusemos dentro do bolso com a gráfica, porque a gente esperava vender na Comic Con, pagar a gráfica depois, né? Fizemos um checão pré-datado com a gráfica, aquelas coisas, né? Porque também não era tão barato, né? E timidamente fizemos assim, vamos fazer 400, Gatilho foram 400 a primeira. Vamos fazer 400 exemplares, porque quanto mais você faz, lógico, você sabe, fica mais barato. Mais barato. 400 não ficava tão barato, mas não adianta fazer 1.000, 2.000, vai calhar, isso aí não dá. Então, vamos fazer 400 e vamos ver o que acontece. Se vender, a gente fez a conta, vendeu 100 e pouco, paga a gráfica, o resto é lucro, se não vender, a gente fica para a gente, distribui para livraria, para biblioteca, sei lá. Foi uma coisa bem nossa, assim, vamos fazer na boa, né? Coisa nossa. E levamos para a Comic Con. Naturalmente, divulgamos bastante antes, né? Nós mostramos a história já quase pronta para o Sidney Guzman. Foi a primeira pessoa que eu vi falar de Gatilho, foi ele. Exato. Então, ele foi o primeiro a ler. Tanto é que ele leu e deu algumas opiniões. No roteiro, em alguma coisinha o Carlos mudou. E aí foi o primeiro a fazer, aí convidamos ele para fazer a última capa, como é que é o nome mesmo? O texto da última capa.
Texto, da quarta capa que fala. Esqueci agora. É o da última capa, ele fez um texto, não é introdução, fez um texto final lá. E aí divulgamos em outros canais, né? Divulguei nas minhas redes, o Carlos também, nós fizemos um pouco de barulho aí. Mas aqui, assim, né? Mesmo, isso aí do gatilho branco e preto ainda, né? Aí levamos para a Comic Con e de repente, em um dia e meio esgotou, vendeu tudo. Nossa. Um dia e meio de Comic Con. 400 foi pouca. Tá, tinha muita gente que chegava lá, o Sidão me indicou gatilho. Cadê gatilho? Deixa eu dar uma olhada. Quero levar. Aí não sei quem, não sei o quê. Aí eu vi na internet, não sei o quê, tal. Vendeu assim, aí fiquei assim, ficamos de queixo caído assim, falando, porra, foi uma coisa assim impressionante. A gente, jamais, porque a gente esperava, porque Comic Con é mais super-heróis que Western, né? Não é um evento voltado para mais, sabe? Aí nós falamos, Carlos, alguns caras comentaram com a gente, eles comentaram com a gente, tipo, vai devagar, porque Comic Con é uma coisa assim mais de super-herói. O público é diferente, né? Não só super-herói, como histórias independentes também, que não tem nada a ver, não é western, né? Histórias mais atuais, né? Coisas do Brasil e tal. Ou personagens também, super-heróis brasileiros, ficção, né? E não western, né? Não tinha western na Comic Con. Pelo menos eu não tinha visto, não sei se tinha mais alguma coisa. Então, realmente foi assim, um negócio fenômeno. Eu falei, nossa, que é isso, né? Aí, sim, que o pessoal começou a pedir continuação. Porque daí começou a chover pedidos, você continuar, não pode parar aí, não pode parar aí. E dava para continuar, né? Se você ler o primeiro gatilho, você vê que... Sim. Aí o Carlos falou, Carlos, vamos pensar numa continuação. A segunda história, aí pensamos numa trilogia. Falei, então, se tem continuação, tem que ser trilogia, tipo trilogia dos dólares. Sim. Aí foi aonde começamos, o Carlos falou, vou pensar no roteiro, se a gente vê que fica legal, a gente faz, se não, para no gatilho mesmo, né? Aí nasceu o Legado. Aí veio o Legado. Quando veio o Legado, junto com o Legado já veio a Redenção. Porque como a gente já pensou em trilogia, quando veio o Legado... Qual foi o espaço da primeira para... Um ano certinho, toda a Comic Con. 2017, 18 e 19. As três Comic Cons. Nas três Comic Con certinho. A gente já previa o lançamento e trabalhava para isso. No Redenção, inclusive, foi mais puxado ainda, porque Redenção Gatilho tinha 50 páginas, o Redenção 60 e 54, parece. E 54. E Redenção, a gente foi tocando para não encurtar muita história, eu fiz 80 páginas. Então foi um trabalho mais puxadão, porque eu estava trabalhando com Bonelli também, né? Era uma mesa era Bonelli, a outra era Gatilho, sabe? Tinha que ficar. Mas foram 3 anos. Aí, com o sucesso dos 400 vendidos lá, vocês já pensaram no Legado e foi reimprimindo mais a primeira? Então, não, realmente, quando vendeu lá na Comic Con, um dia e meio nós ficamos sem material. Aí o pessoal chegava na mesa, eu queria gatilho, acabou, não tem mais, acabou. Eu falava, Carlos, vamos abrir uma lista de espera e a gente vê se compensa reimprimir, porque a gente vai ter que bancar fora da Comic Con, né? Porque ia esperar um ano. E aí fizemos uma lista, anunciamos lá na mesa lá, e fizemos uma lista e pusemos lá. Para todo mundo que perguntava, a gente falava, nós vamos fazer uma lista de espera para ver se a gente faz uma reedição. E porque é independente, a gente está bancando isso. Você põe o nome, o e-mail e um telefone, qualquer coisa aí, e a gente entra em contato. Deu 250 pessoas. Nossa. 250 pessoas no Comic Con. Aí falei, bom, Carlos, vão ter que reimprimir. Aí imprimimos as 250. Fizemos um acordo com a gráfica, porque as pessoas que estavam na lista, nós comunicamos por e-mail, e essas pessoas bancaram outra vez, sabe? Tipo um catarse independente. Independente. E aí nós bancamos, a maior parte bancou, né? A gente bancou uma pequena parte. Aí nós reimprimimos e mandamos por correio para esse pessoal da lista. Aí no outro ano seguinte, que nós tínhamos o Legado, aí Legado nós fizemos já 700, parece, um pouquinho mais aí. Foi tudo também. Mas também imprimimos mais 200 gatilhos.
Também esgotou Legado e Gatilho na outra Comic Con. Na outra. E no outro ano, Redenção. Nós imprimimos 3. Reimprimimos Gatilho, Legado e Redenção, fizemos 1000. Vendeu tudo 1000 também. Tudo. Ficamos 100. Caraca, eu tô com 2 Redenção só. No branco e preto, não tenho mais. Isso daí vai se tornar um raríssimo, né? Isso aí E aí, Pedro, o que aconteceu? Teve todo esse sucesso e como que isso chegou lá no pessoal do Pipoca e Nanquim para falar assim, pô, vamos, isso aqui é muito bom. Esses 3 caras têm uma visão aí que eu vou te falar, né? Então, é uma editora de muito sucesso, muita coisa legal, que você nem imagina, eles publicam. E como que foi esse contato com eles aí? Tipo, como que eles ficaram sabendo, viu o potencial, né, do roteiro e da arte e teve esse gatilho. Aí sim, os 3 juntinhos aqui, aí teve a colorização. Como que foi? Não pode falar. Não, é que eu me lembro, antes, mas muito antes do Pipoca Nanquim anunciar, eu sempre acompanhei o canal deles. O pessoal sempre falava nos comentários dos vídeos, quando que o Pipoca Nanquim vai lançar a trilogia Gatilho? Mas isso eles nunca tinham tocado. O pessoal botou isso. Eu mesmo comentei isso várias vezes. Você também comentou, Helder. Você ajudou também, né, Helder? Eu comentei. Essa o pessoal foi, poxa, o Pipoca Nanquim é uma editora... Parece que o pessoal viu o Pipoca Nanquim como uma editora que seria ela, sabe? Que tinha que publicar Gatilho. Então eu via sempre nos comentários e eu sempre estava comentando também. E aí, Gatilho, quando que vai sair na editora e tal? Então, a gente conhece, eu conheci o Daniel, o Bruno e o Alexandre. Eu conhecia mais o Daniel e o Alexandre. Mais o Daniel, porque eu só estava sempre encontrando ele em eventos por aí, né? Quando eu estava começando mesmo com a editora. Eu não me lembro, parece que tem 5. Quantos anos de editora? Eu não lembro se tem 5. Acho que é 5. Tem pouco tempo. Acho que é 5. Então, já tem... 5 ou 6, assim. 2017, 3, 4... quase o tempo de Gatilho. Quando eu estava começando, o Gatilho também, a gente estava fazendo Gatilho. Quando nós fizemos o Gatilho, e eles acompanharam o sucesso ali de venda, o sucesso ali de Comic Con, né? Ele já visitou a gente na mesa, ele também pegou Gatilho, conversou, leu, gostou pra caramba, eles gostaram e tal. Esse primeiro Gatilho, branco e preto. E aí um dia eu encontrei eles em Belo Horizonte, no FIC, que foi 2018, me parece, o último FIC lá, antes da pandemia. Eu sei que eu fui visitar, não tinha mesa, nada, eu fui lá para conhecer, nunca tinha ido no FIC. Porque estava o italiano, o Alberti, Mário Alberti, ele estava nesse FIC, que ele desenhou o text e tal, e ele entrou em contato comigo, perguntou se eu ia estar lá, que ele queria bater um papo e tal. Aí eu fui lá mais para conversar com o Mário Alberti e visitar o FIC. E eu encontrei o Daniel lá, do Pipoca. Aí o Daniel falou comigo, olha, vocês não estão afim de... Porque não tinha ainda uma ideia da trilogia ainda formada, né? A gente estava pensando ainda, não tinha divulgado sobre trilogia. Ele falou, olha, vocês não querem pensar em a gente publicar lá no Pipoca Nanquim? Como eles estavam começando, eles não estavam com grandes lançamentos ainda, né? Assim, eu digo volumes grossos e tal. Aí eu falei, mas essa história é curta demais. Tal. Daniel, a gente está pensando numa trilogia. Falei para ele assim. Aí ele falou, opa, peraí, então vamos fazer o seguinte. A primeira conversa que tive com ele lá, falou, vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer uma trilogia, se vocês fizerem, a gente publica essa trilogia então. Nossa. Isso aí depois que vocês lançarem, porque eu falei, olha, nosso plano é Comic Con, Comic Con e Comic Con. Aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte então, também estavam começando também, não queriam, acho que bancar de cara, né? Então eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, a hora que você tiver essa trilogia pronta, a gente vai fazer alguma coisa. Nós vamos publicar pela Pipoca de alguma forma. Ou fazer uma edição compilada com mais extra, não sei. Eu falei, não, beleza, a gente conversa. Aí ficou nisso. Aí eles acompanharam o lançamento na Comic Con. Quando nós lançamos o Legado, que já estava na Comic Con do Legado, o Alexandre Daniel falou com a gente, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vai virar trilogia mesmo, já tem na cabeça a Redenção, então a gente vai fazer um contrato, vamos lançar isso aí depois compilado. Depois que vocês terminarem Redenção e lançar na Comic Con, a gente faz um compilado.
Porque a gente estava lançando poucos números, né? Pipoca lançava bem mais, né? Aí já ficou meio que conversado com ele e o contrato mesmo assinamos no começo de Redenção, que foi 2019. Então, a gente já sabia que ia ser lançado por ele, só que a gente não podia divulgar ainda, viu, Helder? Por isso que todo mundo comentava lá e a gente ficava meio assim. Sabe? E o Bruno, que era louco para dar uns spoilers, acabou não dando, mas acho que depois acabou saindo. Mas com um bom tempo o pessoal só comentando e só curtir, só ir curtir o comentário. Eu vivi isso, sabe? Foi mesmo, foi. Você sabe, mas aí, quando nós tivemos a Redenção pronta já estava um contrato assinado. Mas ele ia esperar alguns meses ainda, esperar todo... Porque vendeu, esgotou a Redenção. Então, não tinha mais por que não divulgar depois, né? Então, quando nós começamos a conversar com o contrato direitinho, tal, vamos lançar tal, a ideia era fazer o branco e preto. Só que eu tinha feito o Maiolo, o Marcelo Maiolo, grande colorista, ele conversando, ele escaneou o gatilho para mim lá atrás, e ele ficou com umas páginas escaneadas, eu falei, vou botar cor nisso ali para brincar. Eu falei, pode pôr. E ele colocou cor em umas páginas de gatilho para nós, para a gente. Ele fez para brincar, mas ficou muito legal. Eu tenho comigo guardado até hoje. E quando nós falamos Pipoca, falamos, vamos fazer branco e preto, sentamos para conversar sobre o lançamento, né, da edição deles, vamos fazer branco e preto, não sei o quê. Eu falei, você quer dar uma olhada em umas cores que o Maiolo fez? Os caras vão ver. A hora que eles olharam, eles ficaram apaixonados, porque... porque o Maiolo estudou uma paleta para o western, nada a ver com o super-herói que ele faz para descer em Marvel. Nada a ver, nada daquilo lá. Eu falei, Maiolo, isso aqui não bate no western, não adianta essas luzes e, sabe, esse negócio é de super-herói. Você tem que fazer uma paleta, você tem que assistir um filme de Bang Bang e botar aquela paleta, sabe? Nada a ver com super-herói, esquece super-herói. E ele, não, vamos brincar com isso aqui, e fez um negócio muito legal. Nossa. Depois eu posso até mostrar, porque eu já publiquei isso aí. E aí eles ficaram loucos, falaram, não, então vai ser cor. Nós vamos fazer uma trilogia cores e vamos falar com o Maiolo, mas não deu com o Maiolo, porque o Maiolo estava muito cheio de coisa. Negócio de grana e prazo não deu certo. Aí ficamos, e agora, tal, aí ficou naquele, tentamos fazer fizemos testes, ele chamou algum pessoal para fazer teste, mas não, eu falei, bom, eu não quero fazer um negócio, sabe, de repente... É difícil isso aí, porque você pegar alguém que sai do DC e Marvel e jogar em cima de uma história de Bang Bang, porque o que acontece, no meu ponto de vista, tá? Não estou falando que isso é ruim, não é que é ruim, é bom, mas no meu ponto de vista como como artista, no meu trabalho, eu trabalho em um branco e preto bem carregado. E eu não trabalhei pensando em cor o gatilho, sabe? Exatamente. Tipo, por exemplo, você tem um exemplo. Quando eu vou trabalhar, que nem eu fiz coisa colorida para a França, que ia ser colorido, inclusive o Maiolo coloriu, para Glenar, mas era uma história de pirata. Então, o que eu fazia? Céu à noite, o céu deixava branco, porque ele trabalha o céu à noite com cor. Agora, no branco e preto, eu trabalho o céu preto, com nuvens pretas. Tem que fazer. Exato. Então, quando você joga cor em cima disso, sabe, é diferente. Não dá para você trabalhar como você trabalha... super-herói. Quando está originalmente pensando para quê? Do jeito que é pensado, né? Exato. Então, eu deixo coisa para o colorista quando eu faço pensando na cor. E no meu caso, branco e preto, não. Eu vou com preto onde eu quero ali, né? Eu trabalho diferente. E então, não deu certo alguns testes e tal, não sei o quê. Aí o prazo começou a ficar curto. Pô, mas agora tem que ser cor, tem que ser cor. Aí o Carlos Stefan pegou um negócio para ele e falou assim, eu vou pôr cor nisso aí. Ele nunca coloriu história, o Carlos. Ele comprou um curso americano, não sei, de uma semana, 2 semanas, para fazer o flat, para fazer as cores básicas e como colorir, porque ele tinha noção, tá? Sim. Ele tinha noções de como fazia, mas nunca tinha feito. Ele fez um curso aí rapidinho, encarou o negócio, bicho, coloriu isso aí. Então isso aqui foi assim, a primeira que ele coloriu. Primeira e única, que ele falou que ele não quer colorir mais. É isso, cara. Então a colorização de gatilho é do Carlos Stefan? Do Carlos Stefan, roteirista. Eu acompanhei todo o processo, né? Porque ele mostrava página por página para mim, eu dava umas dicas, eu nunca colori em computador digitalmente. Olha, eu passo aqui para ver, tipo,
Cara, isso aqui é perfeito. Tem uma bom. página aqui que todo mundo mostra ela e tem que mostrar mesmo, que é aquela que eles estão cavalgando e tem tipo um pôr do sol Pôr do atrás. sol na neve, Cara, Essa aqui, ó. aquela página é linda Pôr do demais. sol É na coisa neve. linda. Aquela página é linda, cara. Eu vou achar Eu aqui. não lembro qual página é. Isso aqui, ó. Isso. Essa aí. Nossa, isso aí ficou... Cara, Cara, pra você ter uma ideia, esse céu aí, ele mora num apartamento de Sorocaba que tem esse pôr do sol, que é bem alto. Coisa linda. Ele se inspirou. Ele Né? fotografou o pôr aí do ele se sol, inspirou na foto. fotografou. Sim, ele da fez um hora. trabalho espetacular, o Carlos. Eu fiquei impressionado. Por Olha. ser o único trabalho que ele fez e o primeiro. E ele fez com afinco, era trabalho dele, né? Então ele trabalhou mesmo com vontade, né? Vamos ter que chamar o Carlos para conversar com a gente também. Já bati muito papo junto com ele falando sobre gatilho, no modo geral. E ele fez isso aí, meu, e ele me mostrava, lógico, todo dia ele me mostrava, olha, fazia, tem essas páginas, dá uma olhada, esse fundo aqui, eu não sei se estou em dúvida e tal. Falei, Carlos, ó, se você fizer assim, tá perfeito, blá, blá, blá. Trocava ideia direto na cor também. Olha, Todo o processo de cor. Tudo feito minuciosamente, né? Sim, por isso que saiu isso. Tinha a cena que ele mostrava para mim, eu colori digitalmente para publicidade, tá? Mas quadrinho eu nunca fiz. Não consigo. Então, ele mostrava para mim, eu jogava no computador e falava, Carlos, eu vejo assim, eu coloria Photoshop com pincel, nada de layer, nada. Falava, eu vejo assim, fazia uma pintura assim, bem esquematizada para ele. Esse tom eu vejo assim, essa paleta tal, agora coloca do seu jeito aí e tal. Aí ele seguia e fazia tal. Então foi todo feito, sabe, um trabalho bem orgânico junto, assim. E para mim ficou um espetáculo, viu? Eu achei que ele se superou nisso aí. Sensacional. Olha, Superou. ó, eu falei... Eu gostaria de ver Gatilho filmado no cinema. Isso dá um filme. Eu lendo e relendo, eu acho que eu acho que daria para fazer assim. E isso dá é algo cinematográfico. Por que eu gosto Na tanto verdade, nós tivemos uma proposta de uma produtora nacional de fazer uma adaptação, mas não era um western, né? Eu falei, não, mas aí tem que ser. Aí Tinha vai que ser, teria que ser tema nacional e tal. Eu falei, não, aí não deu certo. Não rola. O que eu acho mais legal que a gente precisa se orgulhar, eu fiz até quando eu fiz a minha resenha no canal lá, que eu falei de gatilho, porque assim, antes de nem imaginar falar com você hoje, antes de conhecer o Helder, né, assim, de conversar com ele, quando eu fiz o videozinho das 10 leituras do 2021, a campeã foi Gatilho, o Helder sabe aí, foi a minha melhor leitura do ano passado, que eu peguei bem no começo do ano lá, em 2020. E aí, assim, quando eu fiz a resenha disso aqui no canal, eu falo assim, pô, os italianos, eles têm, assim, uma habilidade tremenda para criar histórias, para criar um western, né? Você tem aí, todos os faroeste, que você falou, Spaghetti, né? Trilogia dos Dólares, né? Do Sérgio Leone, e tantos outros, são coisas assim. E nas HQs também. Uma das que a gente mais gosta é Tex. Tex é italiano, né? O próprio Mágico Vento, do Gianfranco, é coisa linda. Ken Parker, a gente ama Ken Parker, do Berardi, eu e o Helder aqui, é uma das melhores coisas. Mas a gente tem que se orgulhar que isso daqui tipo assim, é obra de quadrinho, que o melhor que eu já li é brasileiro. E, galera, a gente está falando com o ilustrador aqui dessa maravilha. E é bom saber também, né, do Carlos Stefan, até a questão das cores e tal. Então, pô, é de se orgulhar demais que não é só italiano ou americano que conta a própria história. O brasileiro também sabe fazer muita coisa boa, né, Helder? Com certeza, cara. Agora que eu tava falando, né? Quando eu vi que o Pipoca Nanquim anunciou Gatilho, eu tinha só a primeira edição, né? Aquela primeirinha edição. E a história, igual o Pedro falou, ela é fechada, você consegue entender perfeitamente, mas quando você sabe que tem mais duas, e eu não tinha. Quando eu fui procurar, estava esgotada. E aí o Pipoca Nanquim anunciou, eu já fui assistindo o vídeo e clicando no link para comprar, sabe? Falei, nossa, eu preciso. Você pegou com o bookplate autografado ou não deu tempo? Peguei. Não, com bookplate não consegui pegar. Não consegui.
O meu também não é. Esgotou em 8 minutos, né? Eu não consegui pegar, não consegui. Era 1000 bookplates, 1000 edições, esgotou em 8 minutos. Olha isso, Sim, gente. No lançamento do gatilho deles. Sim, e eu perdi porque o vídeo, quando saiu o vídeo, eu não vi o vídeo quando ele saiu. Se eu não me engano, o vídeo de gatilho saiu, foi no domingo, né? Que eles costumam lançar o vídeo. E aquele horário de almoço ali, eu não estava assim, em frente ao computador, celular, então eu perdi essa do bookplate. Quando eu fui ver, eu cliquei o bookplate, versão com bookplate esgotada. Falei, não tem jeito, eu vou ter que comprar a obra, né? E aí... Olha... Mas, Helder, você sabe também que está esgotado na Amazon, né? O gatilho? Está esgotado, não sabia. Mais. Não tem sabia. Mais. Sério? Não tem mais. Se você clicar lá, você vai ver um ou outro que estão vendendo. Alguém está vendendo com mas não é autografado. Mas não é da Amazon. Mas não é da Amazon. Mas tem aquele preço absurdo também, né? Está esgotado e me parece, eu não posso confirmar isso. Eu estou achando que, pela conversa que eu tive, que eles vão relançar ele agora no fim do ano também. Com certeza. Mas tem. Lançar, digo, para venda na Amazon, né? Reimprimir, Sim. Quer dizer. Tem que reimprimir. Isso aqui tem que estar sempre em publicação. Eu acho que quem gosta de faroeste e gosta de quadrinhos, isso aqui e acabou indo para França e Bélgica, não sei se foi para França. Eu vi um pedaço da sua. E como foi esse negócio aí de ir para o exterior? Então foi publicado, ficou bem legal a edição, tá vendo? Bem, ó. Ela ficou uma edição bem maior do que a nossa, né? Certo. Quer dizer, perto da essa está em preto e branco. Está em preto e branco, eles lançaram, ó, o tamanho dela, para você ver aqui, já olha uma ideia. Mas aí estão as 3 aí, não, né? Não, eles lançaram foi curioso, separado. Curioso porque eles queriam lançar branco e preto, original mesmo, e eles lançaram separado as 3 edições, quer dizer, separado quer dizer, separado em álbum, tá? Mas ao mesmo tempo, lançaram as 3 juntas. Sim. Então, quem comprava, já comprava as 3, só que 1, 2 e 3 separado. O título essa capa é muito bonita. Ele ficou Renegados, né? Eu fiquei com vontade agora de ter essa obra aqui em preto e branco, porque eu não tenho. Eu só tenho a edição do Pipoca, que é linda, mas eu fiquei com vontade de ter aí. Ou numa edição só as 3, ou ela separada. Aí, Pipoca e Nanquim. Faça aí. Agora vamos ver se o relançamento aí. Vamos ver, quem sabe. Quem sabe, relance em preto e branco, uma tiragem, não sei como que é tudo a questão lá, né? Tem todo um planejamento. Trâmite lá que é planejamento. Mas se lançasse em preto e branco, quem é fã e tem o colorido, né? Até porque a Redenção, o Gatilho Legado teve mais reproduções, né? Branco e preto, né? Mas o Redenção não, nós fizemos 1000 e acabou, não tem mais. 1000? Faz, mano. Então o pessoal procura muito, ainda pergunta se não tem redenção, porque não existe mais redenção branco e preto. Eu vou dar uma vasculhada na internet se eu achar com. Você não vê uns caras querendo superfaturar em R$1.000. Eu achei uma no Mercado Livre por R$500. Esses preços. R$500. Ô, Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. Não sei se o Edward tem mais alguma observação a fazer aí contra o gatilho, Edward. Não, pode perguntar. Só a última coisa do Pipoca. Não tinha história branco e preto. Eu e o Carlos sugerimos para ele, assim, já que vai lançar os 3 coloridos, a gente pode criar uma história de 10 páginas, 15 páginas e tal. E tem a última carta. A última carta, branco e preto. Aí o Carlos veio com essa ideia que linkava com o primeiro gatilho, né? Sim. Só que daí é a mesma coisa, começou a desenhar, deu 34 páginas, em vez de 12, 15, deu essa aí. Aí incluímos essa história aí. Isso aqui é bom, porque assim, para a pessoa ter também, eu falo lá no vídeo, a noção de como que é a arte pura aí do Pedro Mauro. Isso, em preto e branco. É lindo, colorido. Você já imagina, né, a trilogia inteira, né? Como ela foi, né? Você tem essa... No final, como ela foi, assim, originalmente lançada, né? Você tem nessa história aqui. Cara, isso aqui é muito bonito. Exatamente. Mas então... e teve uma introdução também aí do Gianfranco, né? Muito boa, né? Sim. Você leu ela, muito boa. Sim. Nós vamos chegar na parte do Gianfranco Manfredi para fazer algumas perguntas para você, mas antes, falando da sua... Só fugindo um pouco do Western aqui, da sua parceria aí com o Carlos Stefan,
como foi a construção lá, como que foi? Vocês escreveram, você desenhou Batman, né? Sim. Batman, aquela história que é o Batman Mundo, né? Eu não tenho essa HQ ainda, tô doido para comprar. Eu pedi umas fotos pro meu amigo Maca lá, ele mandou para mim, eu vou colocar aqui. E como é que foi sair um pouco ali do você e o Carlos Stefan também fazer um Batman? Como é que foi essa história? Essa foi bem inusitada, bem diferente. Eu jamais esperava um convite desse vindo da DC, mas não da DC diretamente, né? Na verdade, foi da Panini. Me lembro o nome do editor, meu Deus, deu um branco agora, que ele saiu da Panini. Eu vou lembrar e te falo. Esse editor da Panini, ele conhecia meu trabalho de gatilho. Na verdade, quando ele viu o gatilho, quando nós esgotou o gatilho na Comic Con, não sei o quê, ele era editor da Panini e ele veio falar com a gente que, olha, estou pensando se a gente, de repente, pode pensar em alguma coisa com a Panini, para gatilho e tal, não sei o quê. Mas aí falou, não, a gente não sabe ainda o que vai fazer e tal, e o assunto morreu aí. Então a gente conhecia ele de Comic Con. Aí ele falou com a gente, tal, aí passou esse tempo aí, nada deu certo com o gatilho, não aconteceu nada. E aí, de repente, ele me manda porque ele tinha pegado uma arte minha, tal, não, uma commission, tal. Aí ele me manda um e-mail dizendo assim, olha, você gostaria de desenhar uma história do Batman? Eu falei, depende, sim, como? Claro, quem não gostaria de desenhar a história do Batman? Eu adoro esse personagem, né? Sempre gostei. É um dos meus preferidos também. Pois é. Tenho muito Batman aqui. E é um personagem que eu até gostaria de desenhar, eu falei para ele, até gostaria de desenhar um dia, porque eu não me dou bem, não é minha pegada super-herói. Porque meu estilo de trabalho, eu teria que mudar totalmente, estudar novamente como desenhar, porque é uma pegada diferente. É outra coisa. Sabe, é muita ação, é mão no primeiro plano, é muita luta. Não é meu esquema, não é meu estilo. Mas o Batman é um herói urbano, né? Batman, sabe, esse tipo de personagem que dá para você, Vingador, dá para você trabalhar... Mais perto da realidade, né? Vamos dizer assim. Dá para você desenhar ele como uma pessoa normal, lógico, um pouco mais forte e tal, mas você que nem o Lee Wicks, por exemplo, que eu adoro o desenho daquele cara, que está fazendo o Batman, faz um monte de personagem, super-homem. Ele tem um Batman, sabe, bem tipo filme ali, não é nada musculoso, nada... Então, eu falei, eu adoraria desenhar assim, sei lá, depende, como é que vai ser isso aí? Ele falou, não, é um projeto que ainda está em sigilo, porque eles vão lançar um Batman em 14 países, né? Vão pegar uma dupla de cada país e fazer uma história curta de 10 páginas com cada dupla dessa. Com cada dupla. Então, vai ser uma dupla de cada país, são 14 países, e vai chamar Batman The World. E aí a gente quer trazer o Batman vai para os países, né? A história vai se passar nesses países. Então tem França, Itália, Espanha, tem um monte de países aí. Japão, na Ásia tem vários. E Rússia, inclusive, e tal, e os Estados Unidos. Então, eu queria que você e o Carlos trabalhassem nessa história para mim. Vocês topam? Aí eu falei com o Carlos na hora também adora o personagem. Ele tinha feito um crossover da Turma da Mônica, né? O Batman e aí ele falou, pô, vamos escrever e tal. Aí começamos a conversar, tal, negociar direto com Panini e DC, né? Ia tudo para DC, a DC retornava e tal. Aí o Carlos começou a escrever um roteiro. Ele começou a escrever um roteiro, o roteiro demorou um pouco, porque os caras foram não é que ficaram mudando, mas eles queriam ver detalhes e tal, mudava uma frase, mudava outra, uma fala. E eu fiquei esperando, né? Porque eu falei, tem que esperar um roteiro para começar a desenhar, né? Só que o cara já me contou toda a história, então já tinha na cabeça, né? E começamos a trabalhar nisso aí. Quando aprovaram o roteiro, eu já estava com o Carlos falou para mim assim, olha, 5 páginas está aprovada, falta aprovar o final. Eu falei, você quer saber uma coisa? Vai atrapalhar minha agenda aqui com os trabalhos meus? Eu já vou finalizar essas 5 páginas por minha conta, se mudar, mudou, eu faço, né? Então, quando aprovaram o final e o prazo encurtou, porque DC é assim, né? Tem aqueles prazos corridos. Eu já tinha 5 páginas prontas. Então, eu trabalhei as 5 finais e já estava no prazo certinho e tal. E realmente os caras gostaram, elogiaram lá nos Estados Unidos, né, o pessoal da DC.
E, de repente, a gente tinha feito um Batman, uma história curta. Oh. E o legal é assim, ele falou, ó, você pode colocar onde você quiser no Brasil, com o tema que você quiser, tem que estar no Brasil. Aí o Carlos falou, bom, tem que Batman para mim, no Brasil, tem que ser São Paulo. Pô, não dá, já teve uma história no Rio há muito tempo atrás, né? Mas, sabe, você vai jogar no Rio para combater traficante, vai combater o quê? Sei lá. Batman no Rio, só se ele for o Batman 66 surfando com a. Tinha lá. Sabe? E de repente você tem que criar um personagem e tal. Aí, como é uma história curta, não tem como você criar um vilão mesmo pro Batman, né? Porque é uma história muito curta, sabe? Então, não dá para trabalhar um vilão. Não dá para trabalhar um vilão. Aí o Carlos veio com a ideia, falou, vamos colocar uma coisa bem atual, que é corrupção, lavagem de dinheiro, sabe, sem citar nomes, tal, tudo que acontece aqui, né? E vamos colocar, São Paulo mesmo, vamos colocar. Aí eles pediram a capa, e a capa né, nossa aqui do Brasil, né? Ela teria que ser num lugar conhecido de São Paulo, né, um prédio, um lugar e tal. Aí, naturalmente, como eu morei ali na Ipiranga com São João, 2, 3 anos, eu falei, não, Batman tem que estar no prédio do Banespa. Prédio do Banespa. É lá que ele vai subir, né? Não tem... Total, no prédio do Banespa. Martinelli, né? O Banespa. Isso. É o centrão mesmo ali Centrão. Que tem que ficar, Show. E aí os caras aprovaram, a capa aprovaram o primeiro layout, o primeiro sketch que eu fiz já aprovaram. Olha que coisa da hora, cara. Aí o Maiolo, eu ia colorir a capa, mas eu falei, pô, Maiolo, joga tuas cores aí em cima dessa capa que faz bem. E o Maiolo coloriu a capa. Não sei se você viu a capa brasileira também, não? Você viu a americana? Não, eu já vi a brasileira. Inclusive, nossa, a próxima HQ que eu preciso do Batman é essa. Porque quando eu curto muito, eu tenho muita coleção do Batman. Vai sair Batman, aqui já, o The War Batman, o mundo e tal. E vai ter história no Brasil. Legal. Aí me falaram, vai ser o Carlos Stefan e o Pedro Mauro. Falei, não, você tá brincando. Falei, não, então é uma das que próximas aqui, com certeza. Eu até estranhei, porque, na verdade, eles, pela lógica, convidariam o pessoal que faz Batman já, né? O pessoal do Chiaro Escuro, o pessoal da DC, o Ivan Reis, o pessoal todos aí. Todos pessoal aí, mas quando eu falei inusitado é porque ele procurou eu, Carlos, né? Mas olha, não tinha outra página é essa aqui, por exemplo. Olha que coisa linda. Sim. Não tinha a dupla melhor. Eu vou colocar mais fotos aqui depois também. O pessoal vendo e olhando essa arte aqui que, tá vendo? Não é só o western, o artista ele tem que se virar em tudo aí. Foi muito legal, foi gratificante ter feito mesmo uma história curta, né, de um personagem que eu gosto, assim, foi muito legal. E diferente também para mim. Né? Diferente, E assim, você até meio que já respondeu um pouco dessa pergunta minha, que é assim, qual que é a diferença maior, assim, entre desenhar um faroeste e uma história de super-heróis, assim? Qual que é a diferença maior entre... Olha, é bem diferente, viu, Helder? Eu vou dizer para você, porque você pensa diferente, né? Você tem que trabalhar bem diferente, porque mesmo no Batman, né, que é um super-herói, né? Não é um super-herói de poderes, mas é um super-herói. Você tem que trabalhar de uma forma diferente, porque ele é um personagem bem soturno ali, né? E trabalhar em cidades, né, no caso. Bem sombrio, né? Sombrio, então trabalhar em cidades, tem que trabalhar com claros e escuros diferentes. Lógico que eu sempre acompanhei gibi de Batman, então quando eu falei Lee Wicks é um dos caras que eu mais, atualmente, tem vários outros que eu gosto, desenho o Batman. Mas o atual, esse Lee Wicks, que teve inclusive numa Comic Con, na última, eu conversei bem com ele lá, ele coloca as cores, sabe, não dá para dizer, mas ele tem um branco e preto assim fantástico, tem uma cor também bonita, mas o branco e preto dele é muito bom. Então eu dei uma olhada nesses personagens, nesse pessoal como trabalhava e tal, porque eu tinha que sair da minha posição confortável de western que eu estou fazendo lá de trás, né, já do gatilho, né, então muitas referências que eu tenho, então tem cavalos, né, que eu já faço tem assim, habilidade, de cabeça já, porque sempre usei foto e referência da anatomia de cavalo, mas você vai fazendo tanto que já faz de cabeça, né?
Então, no Batman, no super-herói, você já tem que trabalhar totalmente diferente. Totalmente diferente. Tanto que eu encostei o western e trabalhei só no Batman esse mês todo aí para poder me compenetrar mesmo e mudar o jeito de fazer. E como eu te falei, ângulos diferentes também você tem que trabalhar, né? No trabalho, por exemplo, de western, eu tenho uma influência grande de cinema, né, de western, de bang bang, cinema de modo geral. Sim. Então eu gosto de ver filmes e trabalhar com cenas abertas, tal. Às vezes algum cenário de faroeste, até de algum filme que o cara vê, né? Isso. Então, e o western pede, né? Você pede, quando de repente eles estão na planície ou fora, né, da cidade, você tem planos abertos, né, que você trabalha e tal. E super-herói, geralmente, é cidade, né? Na cidade é meio ficção, mas é prédio, a cidade então, é totalmente fechado o jeito de trabalhar. E o western trabalha mais aberto, eu diria. A palavra acho que é essa, trabalha mais à vontade. Mais à vontade. Lógico que quem trabalha só com super-herói também fica à vontade, né? Porque já está no meio dele. Né? Mas para mim é bem diferente. Para mim, eu vejo muita diferença. Foi um pouco de desafio. Foi um desafio. Desafio aceito e muito bem executado. Ficou excelente e porque eu já vi as páginas, mais uma que mandou para mim e tal, e é uma das que eu quero. Eu nem talvez assim pelas outras histórias falaram que é um bom gibi aí inteiro, mas é mais pela dupla aí. Tem histórias interessantes. Eu dei uma lida geral da França, Itália, tem várias histórias boas. Assim. Então logo aqui, não sei, o Helder pega também, Helder. Vamos fazer resenha nos canais. Já tá, fazer resenha nos canais. Tô namorando ele na Amazon lá tem tempo já. Vamos lá. Bom, é o seguinte, vamos por uma questão aqui, para a gente também não passar muito do tempo aí, Pedro, você também... Não, tá tranquilo. Já estamos abusando do seu tempo. Não, tô tranquilo. A sua próximo trabalho aqui, que agora vamos falar do Gianfranco Manfredi, que é o que você está fazendo, que chama The Solicitor, é isso? É assim que se fala? O título ainda está em inglês, porque não está definido. Como ele mandou o roteiro em inglês para mim, a gente está divulgando, Solicitor seria, né? A gente está falando aportuguesado, né? Em inglês é bem parecido, é Solicitor mesmo, se fala assim. Solicitor. Que a tradução ao pé da letra seria um procurador. Mas a gente não tem ainda o título se vai ser em português, se vai ficar Solicitor, se vai arrumar alguma coisa parecida, mas ainda não definimos ainda. Mas essa também, vou resumir a história também, como surgiu esse projeto. E o que a gente pode esperar e para quando a gente pode esperar isso daí? para esse ano, velho. Também? É para esse ano, viu? Pode esperar. É para esse ano. Acho que já deu uma data mais ou menos. Me parece que é no final de novembro. Novembro. Vai tá já para Comic Con, com certeza. Vou estar na fila lá. Não sei se... eu estou só aguardando. Eu acho que vai ter já impresso para dezembro. Mas aí, não sei se para Comic Con, mas vai ter em dezembro. O Gianfranco, eu dei um tempo de Bonelli agora, por causa da pandemia, né? São 2 anos de pandemia. E nesses 2 anos de pandemia, a Bonelli deu um tempo com projetos novos, né? Que é aquela série Audate que eles têm, que é aquela divisão de Audate que é mais diferente, né? Sim. Então, e lá que o Gianfranco participava com roteiros diferentes. Mujico foi para ler Story, né? Foi outra coisa. Mas aí ele falou, eu falei com o pessoal da Bonelli e tal, eles falaram que ia dar um tempo com projetos novos e o Gianfranco trabalha nesses projetos novos, né, atualmente. Ele é um freelancer, ele não é contratado da Bonelli. Então, ele falou que ia também dar um tempo tal, e veio essa pandemia tal, e eu, nesse tempo todo, não trabalhei mais para a Bonelli. Então, ele, no final agora do ano, nós estamos em 2022, em 2021, no começo do ano, ou no meio do ano quase, ele falou comigo assim que tinha um projeto que ele estava escrevendo, que era um western em 3, tipo trilogia. Acho que ele se inspirou no Gatilho, né, depois que ele leu. Sim, que nós mandamos para ele. Ele falou assim que tinha um projeto com 3 partes que ele queria lançar, mas ele nem ia oferecer na Bonelli, porque a Bonelli não estava fazendo projetos novos. Isso foi ano passado.
Mas ele queria muito fazer isso aí, queria que eu desenhasse. Ele perguntou para mim assim, você tem algum editor aí que você conheça, que se interessaria em publicar aí primeiro? Aí eu falei, Gianfranco, eu tenho, mas o negócio é grana, né? Porque o euro que você recebe aí por real aqui, eles não vão poder pagar o preço do euro, né? Vão pagar em real, né? Ele falou, não, mas isso não importa para mim. Eu queria saber só se tem interesse aí e tal. Caraca. Aí a gente estava falando com o Pipoca, que era sobre outras coisas aí. Aí eu falei para ele, pro Daniel, você te interessaria em publicar um western de Gianfranco primeiro no Brasil? Ele falou, claro. Por quê? Porque ele está escrevendo um western para mim desenhar e mandou falar com o editor aqui. Você é o primeiro cara que estou falando. Ele falou, não, claro, vamos falar com ele, vamos falar com ele. E marcamos um papo assim como o nosso aqui, com o Gianfranco direto. E falei com o Gianfranco, ele entrou lá numa live com a gente lá, num vídeo com a gente, e conversamos sobre o projeto, sobre todo o esquema, ele contou sobre o personagem ali, e aí o Alexandre falou que, nossa, a gente se interessa mesmo, vamos fazer um sketch aí de contrato, ver se você se interessa, porque a gente vai pagar em real, lógico, vai pagar em dólar, mas o preço de real, né, como seria aqui no Brasil. Mas aí ver se, não, isso não importa, eu quero fazer, tal, não sei o quê. Na boa, assim. Aí eles prepararam um contrato, mandaram para ele, topou na hora, ele assinou na hora e mandou de volta. Cara. E rolou assim, de uma hora para outra, sabe? Aí ele estava já com metade do roteiro pronto, já mandou o roteiro para mim. E é a primeira vez que ele escreve em inglês roteiro, porque ele sempre escreve em italiano. Quando eu faço para ele, ele escreve em italiano, e a Bonelli, ou ele, não sei lá, eles mandam traduzir para o inglês e me mandam em inglês. Tanto é que eles mandam italiano e inglês para mim. Sim. Mas ele nunca escreve em inglês. Então ele falou, não, eu vou escrever em inglês então, porque pelo menos eu não preciso fazer italiano, não preciso traduzir e tal, não sei o quê. Aí ele escreveu toda a história em inglês e escreveu rapidamente, porque ele tinha metade da história pronta já, né? Então, enquanto eu estava desenhando, criando os personagens para ele e tal, ele já estava terminando a história. E já mandou logo depois em seguida o roteiro pronto e já comecei a desenhar. Só que tinha essa agenda da Pipoca Nanquim, essa ordem para publicação, ia ser realmente só para final de 2022. E a gente tinha começado a falar disso no começo de 2021, né? Então tinha 2 anos para fazer isso. Então, no meio disso, eu fiz o Batman, fiz alguma outra coisa, fiz uma história muito legal também, que acabou de ser publicada aqui pelo Catarse do Mundo da Ruiva, do Felipe Canho. Vocês devem conhecer. Já ouvi falar. Então, fiz uma história junto com o Carlos, roteiro do Carlos. São 80 páginas de história. E muito legal também, porque eu fiz ela toda no lápis e um colorista mexicano coloriu, muito bom, cara. Mas eu não finalizei no nanquim, foi só no lápis. Uma história de pirata, muito legal. Do mundo da ruiva lá, mas de pirata. Então, no meio disso, eu fiz todo esse trabalho aí. E estou fazendo solista, né, do Gianfranco, já estou com um trabalho grande, né? São 180 páginas, são 3 episódios, mas vai ser publicado junto. 180 páginas ao total. Total de história mesmo, fora os extras e outras coisas. Fora os extras. Então vai ser um volume bem legal e vai ser publicado em branco e preto, mas numa edição compilada, né, os 3. E o plano da Pipoca Nanquim é realmente publicar isso em novembro, lançar em novembro, final de novembro. Boa notícia, até para esse ano, hein, Helder? Esse ano. Vai ser nosso presente de Natal. Vamos preparar aí. Mas a história é bem interessante. Na verdade, esse procurador, isso aí nós já falamos antes, que esse procurador é um procurador inglês que trabalha com uma empresa inglesa em Nova York. E ele também é entediado, né? Ele está entediado porque ele não gosta de escritório, então ele gosta de sair meio James Bond de aventura, assim, então. Isso. E ele vai atrás dos problemas, né, das procurações e tal. E ele recebe essa missão de procurar um herdeiro que está nos Estados Unidos, mas ele não sabe, ele tem ideia de onde está, mas não tem que procurar o cara.
porque ele tem uma herança para receber muito grande, tá? Da Inglaterra, porque ele é um inglês, esse rapaz aí. Então, ele vai atrás desse cara e esse cara está no Texas. Então, as 2 primeiras partes se passam no Texas, que ele vai encontrar o cara, tal, tem toda uma história ali. E a última parte, ele leva o cara para Nova York. Aí tem toda também uma trama e uma história em Nova York. É um western bem diferente. Já estamos, é um western diferente. E a curiosidade só aumentando. Bem diferente. As 2 primeiras partes é western mesmo, ali no oeste mesmo, no Texas. Depois vai para Nova York e continua na mesma época. E aí, depois disso, que ele conversando com o pessoal lá da Bonelli, o pessoal, o Macieiro, que é o editor-chefe, o diretor dessa parte da Audate, aí ele falou do roteiro, falou que a gente está fazendo, ele falou, quando estiver pronto, vamos publicar esse negócio aqui. Então, aí, quer dizer, de repente vai para Bonelli depois. Então, foi o inverso, né? Primeiro no Brasil, depois lá. Vamos torcer para não dar nenhum atraso aí, né? E isso daí ser publicado aqui pelo Pipoca aqui, que com certeza vai ser, então, uma edição muito bonita. Vai ser, que vai ser bem eles legal. não fazem nada... sempre eu falo, edições muito bonitas com preço sempre justo, né? Exato. Super faturado, tem umas coisas que é super faturado, não vamos entrar nesse mérito, mas o Pipoca aqui sempre faz coisas boas com preço justo. Então, galera, até aí, ó, o final aí de novembro, vamos torcer, se tudo der certo, a gente vai ter essa história que por enquanto chama Solicitor. Solicitor, né? Pode até mudar o título, mas é Solicitor. Mas vai ser Solicitor do Gianfranco Manfredi com o Pedro Mauro. Gianfranco Manfredi eu já acompanho do Mágico Vento, mais algumas outras coisas que eu já li dele, né? E com o Pedro Mauro aqui. E a gente tem aí basicamente uma última pergunta. Eu vou deixar para o meu amigo que aqui, ó, que vai... O Helder, que tem a ver com o nome dele aí, sobre um personagem aí. Dele. Com a estante dele, o que a gente pode esperar? É especulação, não é? Vai acontecer? Helder, tá nas suas mãos aí a pergunta. Então, você quase já fez a pergunta, né? Assim, não falei nada. Não, mas eu tenho uma perguntinha até antes um pouquinho, que é assim, qual foi assim seu primeiro contato com o Tex? Primeiro contato, primeira vez você leu o Tex, e como foi esse convite que você recebeu para desenhar o Tex? De um tal Mauro Bozelli. Um roteirista aí do Tex aí que e assim, se dá para falar em qual processo que isso tá no momento assim, vai rolar? Então, eu acredito que sim, se nada mudar. Tomara Deus que não, né? Com essa guerra toda lá que está mexendo com toda a Europa. Verdade. Então, a pandemia, graças a Deus, está controlada aí, né? Mas veio esse negócio aí agora. Então, o primeiro contato com o Tex, eu confesso para você, Aldo, que onde eu morava, por incrível que pareça, estou falando na minha época de moleque, quando eu ia gibi de Western, não chegava Tex lá. Era uma cidade pequena, não sei por quê, distribuição, não sei. Não chegava, já existia Tex, lógico, já tem, publicada no Brasil tem mais de 50 anos, não tem? Tem. Sim, tem. Eu sei que chegava porque depois eu vim descobrir que tinha um pessoal lá que comprava em outra cidade. Mas eu não lia Tex. Quando eu fui para São Paulo, logo de cara também eu não via muito Tex assim. De repente eu comecei nos anos 80, já fora dos quadrinhos lá da editora, eu comecei a ver Tex na banca e falei, pô, eu vou comprar, tal. Eu comecei a comprar Texone, o Tex Gigante, e alguns outros Tex pequenos, tal. E comecei a ler. Aí eu comecei a gostar do personagem assim, como um personagem de western, sabe? Sim. Fugia um pouco do que eu gostava, porque eu estava falando que eu estava viciado naqueles bang-bang italianos, né? Aqueles mais... mas era um personagem muito bom, muito cativo, assim, né? Muito... É o cara da lei, o cara honesto, sério e tal. E também não brincava em serviço, né? Então, ele tinha que ser ali mesmo. Então, eu gostava do Tex, mas eu não colecionava Tex, eu não comprava assidualmente, tá? De repente, e é uma mania de desenho. Para mim acontece isso aí, não sei se todo desenhista de quadrinho acontece. Então, eu tinha uma mania de... Até hoje, né? Quando eu vejo qualquer quadrinho na banca que eu acho legal,
eu dou uma folheada, como você falou, né, Clóvis? Não dá para você ver o roteiro folheando, né? Não, Então, não. você dá uma olhada no desenho, nas páginas para ver e tal. E como desenhista, eu abria, olhava, quando eu vi um desenho que eu gostava mais, estava próximo do estilo que eu gostava e que fazia, eu comprava na hora. Isso eu faço até hoje, até com super-herói. Quando tem um estilo mais... Eu já compro na hora, porque eu quero ver, daí eu vou ler a história, tá? Então eu comprava muito texto pelo desenho. Tanto que eu comprava o José Ortiz, comprava o Victor Lafuente, comprava o Vila, Tite, sabe? E ia comprando esse pessoal porque era um estilo que eu chegava mais no meu, quero dizer, que eu gostava. Você se mais, identificava, né? Identificava com o estilo, exatamente. Tite é sensacional. Identificava com o estilo. O Tite é muito, nossa, fenomenal. Eu acompanho, olho sempre os desenhos dele. Então, depois veio outros, né, que eu conhecia hoje, os Mostatuono, o Alberto, o Mário Alberto fez alguns, sabe, tem vários. Esse maluco agora que eu vi, o último que eu vi agora, sensacional de branco e preto, que é o Carnevale, rapaz. O branco e preto. O gigante lá. Índia Carnival. Índia Carnival. Excelente. Nossa, fantástico o branco e preto desse cara. Ele me lembra os traços e as figuras dos anos 60, dos ingleses, sabe? Estilo inglês e arte. Sabe? Aquele branco e preto mais... Pode ver que mesmo de dia, se você olhar ele, mesmo durante o dia, ele tem sempre uma sombra no rosto. É um contraste, porque você vê isso nos filmes, né? O cara, mesmo de dia, tem uma sombra do chapéu. E geralmente, e é uma coisa difícil isso, viu, velho? Porque se você desenha a figura mais contornada, é mais simples, tá? Quando você vai pôr sombra, você tem que pôr no lugar certo, porque senão você mata o rosto do cara. É complicado, é uma coisa mais fotográfica, você tem que olhar foto para acompanhar isso. Mas é um detalhe mais de arte. Mas aí eu comecei a ver técnicas pelo desenho, daí comecei a gostar do personagem, mas eu tenho muito técnicas, mas não como colecionador, tem gente que tem, quase todos, vai. Você, Helder, deve ter bastante, né? Tem bastante. Mas eu tenho, sei lá, bastante, mas não é... Duvido que é como o seu, como outros casos que eu conheço. Então, eu conheço bem o personagem assim. Naturalmente, se eu tiver que desenhar um tex, eu vou ter que parar um mês aí e estudar o tex, né? Desenho, né? Estudar o jeito, o personagem e tal. Mas aí o convite, o que acontece? Trabalhando com a Bonelli, eu fui visitar Quando eu fiz o Adam Wild, o primeiro volume do Adam Wild, que eu fiz 2, eu estava indo para a Itália quando eu estava terminando o primeiro volume. Então, eu não mandei, porque o normal é você fazer 10, 20 páginas por mês, sei lá, 20, 30, e enviar via internet e tal, e vai mandando assim. Mas eu, como estava trabalhando ainda em publicidade há um pouquinho naquela época, que era o começo do meu para Bonelli, eu banquei e falei, eu vou fazer a história inteira e depois eu mando sei lá o quê. Aí coincidiu que eu estava indo lá, eu peguei, levei comigo a história, marquei com o Gianfranco, ele me recebeu lá e me levou na Bonelli. E eu entreguei em mãos lá para o editor, que não era, lógico, o Bozelli, era um outro editor. E entreguei em mãos o Adam Wild, eles viram, aí ele chamou o pessoal lá, aí tinha alguns desenhistas também que foram lá, que eu conheci na hora, que estavam por coincidência na editora. Nossa. Fiquei 2 dias lá em Milão, aí o Gianfranco me levou para conhecer um monte de lugar e tal. E ali eu tive um papo com o Bozelli, porque ele me levou na editora toda, apresentou para todo mundo, né? E me apresentou para o Bozelli, ficamos batendo um papo lá e tal, e ele mostrou meu trabalho para o Bozelli gostou tal. Foi um bate-papo, tiramos foto ali e tal. Fomos almoçar depois junto com todo o pessoal aí e tal. Foi esse contato. E continuei trabalhando para o Gianfranco e para o Bonelli, depois com o Mujico, né? Sim. Mas aí não falei mais com o Bozelli, nada sobre, não fui mais lá também. O ano passado, mais ou menos acho que foi no começo do ano passado, o Gianfranco mandou, nessa parada de pandemia, o Gianfranco me mandou um e-mail dizendo assim que o Bozelli tinha procurado ele e falado que, olha, vai pensando num texto para o Pedro Mauro desenhar. Aí o Gianfranco falou, legal. Aí falou comigo, né? Falou assim, o Gianfranco falou para mim, eu estava pensando numa continuação do Mujico, porque o personagem, o Mujico é do Gianfranco, não é da Bonelli. Sim. Ele falou, agora eu tenho 2 opções, o Bozelli me falou isso, sobre pensar numa história para você desenhar.
que você prefere, Tex ou Mujico? Ixi. Mas deixa o Mujico para mais tarde, pô. Faz outra hora. Ele falou, não, é bem melhor Tex, né? Tudo, não tem nem comparação, né? Aí eu falei, não, vamos, pensa em Tex então, tal, não sei o que. Ele falou, não, então vamos ver, tal, mas ainda não está certo, mas eu vou pensar e depois a gente se fala, tal, não sei o que. Aí, isso foi falado assim, lá atrás, tá? Bem antes de surgir esse convite oficial. Aí o Gianfranco se envolveu com o trabalho, escreveu um livro, estava fazendo coisa para cinema, ele faz um monte de coisa, ele escreve para TV, para cinema, para série, escreveu livro. E como o Bozelli não falou mais com ele sobre isso, ele deu um tempo também e foi passando alguns meses, tal, passaram meses. Aí um dia eu falei com ele, ele falou comigo, falou, olha, o Tex está meio parado, porque eu não pude falar com o Bozelli, porque eu estou ocupado com um monte de coisa, tal, mas vamos ver se rola mais daqui uns meses. Aí entrou férias de verão lá, né, que é no meio do ano ninguém trabalha. Ele falou, vamos ver depois das férias o que acontece, blá, 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 tal. Eu falei, não, tranquilo, beleza. E foi aí que ele pegou e me falou sobre esse roteiro de western. Ele falou que estava na cabeça e estava escrevendo, Solicitor, tá? Solista. Aí entramos de cabeça no Solicitor. Tex ficou lá mais para trás. Aí o Tiago Gardinali, um amigo meu, amigo nosso aqui, ele é um jornalista aqui da região. Sim, aqui. Conheço, eu já vi vídeos dele, lá. Isso, inclusive, eu vi ele entrevistando lá o Dorival lá na Mitos. O dia que eu fui lá. Ah, você estava lá nesse dia? Ah, não, peraí. Estava o ano passado. Feira? Lá na Garage Sale lá. E eu já tinha visto o vídeo dele lá fazendo jornalismo lá na Bonelli lá. E eu vi o Thiago lá. E ele que deu a informação em primeira mão, não foi? Foi, porque ele esteve lá ele ia sempre na Itália, ele foi lá. Ele tem cidadania italiana, ele fica bastante tempo na Itália. E ele virou amigo do pessoal da Bonelli. Da Bonelli, principalmente o cara do Zagor, né? Zagor, né? Que fala, né? Zagor. Que é o Buratini, né? Isso. E o Bozelli, porque ele está sempre conversando com o Bozelli, né? Ele é fluente italiano, então ele está sempre conversando, tal, não sei o quê. E ele falou que das outras vezes que ele falou comigo depois, das outras vezes que ele foi lá, o Bozelli tocou no assunto do Tex comigo. Mas ele não falou assim, vamos fazer um Tex. Ele tocou, o Pedro Mauro seria bom para um Tex um dia, tal, não sei o quê. E o Thiago me falava isso aqui, Pedro, vamos lá comigo, rapaz, vamos, a gente vai lá no Bozelli, faz o meio de campo, tal. Mas eu estava muito envolvido com um monte de coisa aqui, tinha um casamento da minha filha nos Estados Unidos, que não dava para ir para a Europa. Então, eu falei, não tem como ir agora esse ano para a Itália. Aí o Thiago voltou lá agora, essa última vez agora, no fim do ano agora, né? No começo do ano, me parece. Foi começo de ano, não me lembro. Foi fim de ano. E ele foi lá no Bozelli e foram almoçar e o Bozelli falou com ele do interesse de eu fazer um Tex. Voltou no assunto. Aí ele pegou e falou assim, então vamos gravar um vídeo, você convidando ele mesmo? Porque daí ele vai... Aí o Thiago, sabe como é que é, né? Já pegou, já puxou lá a câmera, tal, o celular, sei lá, e gravou aquele vídeo. Aquele vídeo que a galera ficou alvoroçada, né? Ele fala, Pedro, desenha Tex, ele fala. Vamos desenhar um Tex, né? Aí o que acontece é que ele acabou fazendo esse convite oficial ali, pelo menos, né, no vídeo. Sim. E o Thiago me mandou no WhatsApp, falou, dá uma olhada nesse vídeo aí, antes de mostrar para divulgar aqui, né? Aí eu vi o vídeo e falei, pô, Thiago, legal, né? Deixa eu responder para ele, né? Porque pelo menos vou mandar um e-mail para ele, né? Para responder. Aí eu mandei um e-mail para o Bozelli respondendo que, na verdade, quando ele falou que o Gianfranco, na última palavra que ele falou de Tex com o Gianfranco, de pensar num Tex para mim, já no final, agora depois, o Gianfranco já tinha passado para mim o Solicitor e ele falou para o Bozelli, a gente pode até pensar no Tex depois, mas porque ele está trabalhando num projeto nosso, novo, tal, que vai ser publicado no Brasil. Aí o Bozelli falou, tá bom, então a gente espera. Aí o Thiago fez esse vídeo, mas o Bozelli já estava sabendo que eu estou trabalhando num projeto que eu não posso parar, tem que terminar. E aí eu mandei um e-mail para o Bozelli falando que, olha,
agradecendo o convite e tal, que seria um prazer trabalhar em Tex e tal, blá, 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 tal. Mas ele devia já estar sabendo que eu estava terminando um projeto com o Gianfranco, esse ano agora, mais para setembro, e que a gente podia conversar depois, oficialmente, sobre isso. Aí ele me respondeu, falou, não, tranquilo então, termina esse trabalho seu e vai ser mais para depois das férias nossas mesmo. Aí depois que você terminar, a gente volta a conversar. Então, tá assim, viu, Helder? Essa realmente é a conversa oficial. Então, eu preciso terminar o Solicitor para depois conversar. Por isso que eu te falei, se nada realmente mudar todo o negócio com Itália e com trabalhos, né, com o lançamento deles, né, também, não sei. A agenda deles também de lançamento, né? Vamos então, torcer. Tá feito o convite oficial. E já está aceito, né? Vamos ver quando que vai. Tanto que a hora que eu terminar a Solicitor, eu vou conversar com ele para ver se vai ter mesmo agora. De repente ele pode falar, não, eu vou ter que encaixar você para o ano que vem, sei lá. Não sei, eles têm todo um planejamento, né? Então eu vou ter que falar com eles para saber o que eu faço também, né? Se não for fazer Tex agora, fazer outra coisa, se for fazer Tex agora. Mas vamos torcer. Já pensou um Tex com o desenho do Pedro Mauro? Aqui vai ser, hein, Eder? E eu torço, eu não sei qual é a edição. Eu torço para que seja um Tex gigante. Eu torço. Que eu acho que. Foi o que veio na minha cabeça. Tem que ser um Tex gigante. Texone, que eles falam, né? O Carnevale, você lê no último Texone do Carnevale aí, no último Texone que o Carnevale desenhou, você vai ver que ele comenta no começo que ele foi convidado para um Texone, ele ia começar a fazer, ele pulou fora, falou que não ia dar para fazer, não aguentava fazer. Aí depois ele voltou a procurar o Bozelli dizendo que agora eu vou encarar. Ele ficou meio assim. Aí ele comenta lá e falou assim, olha, eu não indico para ninguém, para nenhum desenhista começar fazendo Tex com Texone. Não sei por quê. E ele é um puta cara. Por que será? Não sei qual que eu acho passou que lá. Deve ter alguma coisa interna, porque eu acho que é o... Não, talvez por causa do volume de trabalho, né? É o volume, eu acho que ele tem que cair de cabeça mesmo. É um trabalho longo, né? O Tex Gigante, se eu não me engano, todos eles é um padrão de 240 páginas. Eles têm um prazo, pelo menos eles tinham me falado isso lá, eles têm um prazo de 3 anos para o desenhista executar isso aí. Então, que eles calculam que a pessoa pode fazer tranquilo, né? Porque não dá para você correr com o Tex. Só o 35 do Cláudio Villa, que ele demorou, acho que 8 anos. Mas é que ele fez muita coisa no meio, né? Eu digo assim, se você pegar direto só Tex, no volume de trabalho que eu faço, dá para fazer em 2 anos. Olha, gente, você imagina, pensa que é pegar um papelzinho lá e desenhando, não? Não, dá para fazer. Não, porque você calcula que sabe, você tem que calcular páginas por dia, né? Porque não dá para calcular uma página por dia, 2 por dia. Porque, de repente, você trabalha numa página mais complicada mais que um dia. De repente, uma página simples, você trabalha em meio dia, um dia. Vamos sonhar, né? Vamos sonhar aqui até o final de 2024, sei lá, que seja. De repente é um Tex curto também, né? Não, vamos torcer para ser não, tem que ser algo grandioso. Vai ser. Não. Tudo bem, quando é estrangeiro, para eles geralmente fazem com Texone. É o gigante, porque é um convidado especial, sabe? São desenhistas convidados, né? São convidados. E são só o Kubert lá, né, do americano. Isso. Tem todos, né? O pessoal que faz de fora. O Fonte, apesar de ser espanhol, já está praticamente lá dentro já. Né? Sim. Mas o Kubert teve, o Bernet também, teve vários caras de fora aí. Qual foi aquele, Helder, que a gente fez resenha que foi a mulher? Aquele foi a Laura Zucchelli. Laura Zucchelli. É muito legal, que eu acho que é o 34. Ela esteve no último evento agora de Portugal, lá com o pessoal de Doc Holliday. Eu tenho ele aqui também. Ela pinta muito bem também, né? Eu já vi o Instagram dela. Então, para ser só artistas convidados assim, tem que ser o Pedro Mauro aqui no Texone, o Tex gigante, pessoal. Agora, também não sei se de repente seria o Gianfranco, porque eu não falei mais com ele de Tex, né?
Não sei se o Bozelli conversou com ele. Na primeira conversa, ele conversou com o Gianfranco para pensar num texto para mim. Mas depois passou muito tempo aí, né? Eu não sei até onde. Porque o Gianfranco é um freelancer, né? Ele é contratado para trabalhar em alguns trabalhos, né? Sim. Bom, então, não sei. Vamos esperar isso aí. Vamos esperar ansiosamente qualquer novidade. O ideal seria o Gianfranco, porque eu já estou acostumado com ele, né? Ele manda o roteiro para mim e a coisa rola facinho. E puxa, eu gosto demais das histórias. Apesar dos roteiros do Bozelli, são bons pra caramba. Né? São. Não tem cara ruim no Tex. Não tem. Mas parece que o Nisi tá brigado, né? Tá meio. Parece que parou com o Tex. Tá meio. Teve uma treta lá, um negócio lá. Falou uns negócios lá, parece que tem uma pequena treta aí, mas coisa pequena também, agora com uma capa, né, do Gianfranco com o Bozelli, né? Não sei se essa eu não vi, essa eu não cheguei a ver. É uma capa mas não é só do Gianfranco, não, mas que o Gianfranco fez um comentário, né? Sim. No Mágico Vento, que eu não lembro qual é o Mágico Vento, que ele tem O Mágico Vento está entrando numa prisão, assim, o primeiro plano é a cela, assim, com as mãos tudo pedindo, assim, sabe aquelas mãos para fora? Eu sei. Eu acho que eu tenho isso aqui. Que tem vários. Acho que é Manicômio o nome da história. Manicômio deve ser, né? Ele tá com a lanterna assim, né? E um monte de mão. Tem várias mãos saindo da grade. Eu devo ter ela aqui. Aí tem uma capa, não sei se é do Vila, não sei quem é que fez uma capa agora de um Tex recente. Mesma coisa. Mesma coisa, o Tex entrando no lugar. O ângulo é um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. E o Gianfranco fez um comentário, sabe? Porque o Mágico Vento saiu lá atrás, né? Fez um comentário não tão contundente, mas fez um comentário, tipo, sei lá, coisa muito parecida. Não sei se o Bozelli respondeu, ficaram meio tretados ali, mas entre amigos ali. Mas aí todo mundo colocou um monte de capas muito parecidas, né? Porque o primeiro foi do Hal Foster, né? Hal Foster, o Príncipe Valente, tem essa cena clássica, que é o Príncipe Valente entrando numa prisão exatamente igual e as mãos tudo saindo da grade. Essa foi a primeira ilustração igual. Depois teve já em super-herói. O Mike Deodato fez uma cena parecida em super-herói. Não sei se foi Capitão América. Isso aí se repete, não adianta. É icônico. Italiano brigando é uma gritaria, né? Aquela mãozinha aí, gritaria. Você pensa que a briga é feia, né? Mas... E voa pau de macarrão. No final dá certo. No final dá tudo certo. É verdade. Galera, olha, a gente já tá passando aqui o horário, já. Nossa, já. Não, tá tranquilo. Mas foi muito bom mesmo. Vou deixar pro Helder aí fazer as últimas considerações aí. Pô, o bate-papo aqui foi demais, né, Helder? Puxa vida. Nossa, assim, eu ficaria aqui, tem 1h50 de papo e, cara, eu ainda, Fácil. sei lá, teria muita coisa para falar, sabe? Mas, assim, poxa, muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Foi um bate-papo, assim, você pode ter certeza que foi um bate-papo, assim, sabe, de fã, né? Sim. Um artista, assim, a gente é muito fã mesmo, de faroeste, legal. Do gatilho, do seu trabalho. E foi um negócio, assim, o que aconteceu aqui, esse bate-papo que a gente teve aqui, foi um negócio que, quando a gente decidiu criar, assim, a gente tem nossos canais próprios, né? Eu tenho o meu estante do Tex, o Clóvis tem o dele lá, o Agacólatras, e a gente decidiu fazer um podcast, porque a gente fez um vídeo uma vez e o vídeo ficou de uns 40 minutos, né? E uma pessoa que assiste a gente comentou assim, poxa, isso rende um podcast. A gente decidiu, vamos fazer, vamos. E assim, nem nos nossos... O 5º vídeo, né? Nem nos nossos pensamentos assim mais otimistas. Otimistas, assim, né? A gente imaginou que ia conversar aí com desenhos de gatilho e tantas outras obras aí, Bonelli. Legal. Tudo, né? E, cara, muito obrigado mesmo. Eu tô me segurando para não falar uma palavra. Foi foda. Tô sempre aberto, Helder e Cláudio. Sempre aberto para bate-papo. Amanhã mesmo tem um pessoal aqui da cidade vizinha, aqui de Salto, um pessoal de faculdade que quer bater um papo sobre quadrinhos. Eu acho legal isso, que são jovens. Sim. E você vê que o quadrinho, né, tá no Brasil, parece que realmente tá voltando, não é voltando, tá legal, assim. Tá um pouco mais em alta, né? Mais em alta, esse pessoal de faculdade eles vão fazer uma matéria sobre história em quadrinho.
Que da hora. E não é nem o que eles estão estudando, mas é essa área de arte, né? Uhum. E então amanhã tem um bate-papo com eles aí também sobre quadrinhos. E aqui tu também vai ter uma semana literária, que todo ano tem, que é do pessoal da cultura que promove aqui na cidade, que eu nunca participei, inclusive, porque é só literatura mesmo, só livros, né? Pessoal Sim. que escreve e tal, da região aqui. E eles incluíram esse ano um bate-papo, uma palestra sobre quadrinhos nessa parte. Então você vê que legal. está sempre Na hora bem saber legal. que o quadrinho tá... Tá. Então é mais uma vez, mais um bate-papo também esse mês aí. Oh, E eu sempre aberto para bater papo e falar sobre quadrinho, porque é o que a gente gosta, galera. É legal que a falar gente- sobre o que você gosta, né? Então, Não, e assim, sempre bom. abusando, né, até um pouquinho da sua boa vontade, eu já vou até deixar um convite para quando o Solícito lá lançar, eu voltar aqui, né, Clóvis, bater um papo com a gente sobre Sim. Claro. o Solícito no lançamento ali, né? Quando lançar, de alguma data aí, a gente volta a falar aí, que Cara, seja, muito bom. que seja aí, sei lá, daqui a Vai ser interessante. Também vai ter. A gente está preparando um artbook, mas só de mulheres, que eu tenho muitos desenhos, né, que eu vou lançar. Mas como não podia deixar de fazer também, vai ter uma história em quadrinho, porque de western, mas é uma história com fatos, tirado de fatos reais da história do western mesmo, sobre uma mulher. Mas então vou fazer uma história curta. Quando eu falo curta de 10 páginas, acaba virando 20 e 30. Não, mas nós vamos também lançar também agora, depois do segundo semestre. Então vai ter também no fim do ano isso aí. Vai ser um trabalho. Então fica ligado aí nos trabalhos aí do Pedro Mauro. Eu vou deixar tudo que tiver aqui, deixar aqui na descrição. O Instagram, o link, o site também. Tudo aí para você acompanhar o trabalho do Pedro Mauro também. E também pela minha parte aqui agradecer demais. Que nem eu falei, que nem o Helder falou, quando eu li isso aqui, eu jamais um dia pensei, tá falando com o desenhista desta obra aqui e de tantas outras, né? E que vamos torcer para que venha até o Tex, que a gente gosta tanto, o Solicitor também, e o Tex, que a gente gosta tanto, vai sair um Tex gigante aí, não sei que número, com certeza vai sair. Vamos ver. E a história de pirata que tá engavetada lá, que eu fiquei interessado. Também fiquei. Essa história é muito legal e também é sobre uma pirata que existiu, uma francesa, que ela existiu, tem um nome e tudo, mas ela sabe-se muito pouco dela porque ela ficou conhecida, ela comandou navio de pirata, inclusive, uma francesa. E ela ficou conhecida como a ruiva que voltou dos mortos, porque a história, até onde se sabe dela, é que ela simulou a própria morte e depois ela voltou. E depois ela sumiu. Então, sabe-se muito pouco dela. E nós criamos uma história dela. A partir disso aí, o Carlos criou uma puta história para ela. Vamos ficar ligado nisso também. Vamos ficar ligado nisso também nos nossos canais. A gente vai dar informações sobre isso. Vamos ficar em contato com o Pedro Mauro aqui. Com certeza, pela gentileza dele, ele vai dar informação sobre esse trabalho também. A gente vai divulgar, né? Afinal de contas, todos queremos ter aí acesso a tudo ao mundo dos quadrinhos. Beleza, pessoal? Pedro, brigadão aí mais uma vez. Helder, valeu, mano. Tamo junto sempre. Valeu aí. Demais. Mais uma realização aí. Brigadão. Um abraço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Tchau. Valeu, sucesso para vocês. Um grande abraço. Valeu.